Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. O Santos ganhou o clássico, Palmeiras e Ponte Preta estão empatando. Daqui a pouquinho estaremos falando direto do Moisés Lucarelli com tudo sobre esse jogo. O Corinthians joga amanhã e tem muita coisa rolando, muita coisa interessante rolando no futebol brasileiro e mundial que nós vamos abordar aqui. Boa noite, Paulinha Vilhena. Boa noite, Flávio. Boa noite para você que está aí nos assistindo, nos acompanhando nessa noite gostosa do primeiro dia do ano com horário novo, né? Com esse novo horário de inverno. Agora, você já sabe como participar do nosso programa. Primeiro, você pode enviar fotos ou vídeos e a gente mostra você aqui. Olha, para mandar é muito fácil, é só mandar para o WhatsApp. Simples, simples, simples. 99479-1633. 99479-1633. E claro, mais pra frente faremos a prospecção de Corinthians e Palmeiras. E para isso você pode participar dizendo qual é o seu palpite. Será que vai dar Corinthians? Será que vai dar empate ou será que vai dar Palmeiras? Entre lá no site gazetesportiva.com e dê a sua opinião. É facinho, entra no site, desce um pouquinho a timeline do lado esquerdo. Fácil. Legal, Paulinha. Olha, dois convidados bem legais, com grandes histórias para contar. O Nelsinho, lateral esquerdo do São Paulo, na grande época do São Paulo, na época que o São Paulo ganhava clássico. Faz tempo São Paulo, quando você quer ver, São Paulo já ganhou clássico, acredite, você que é jovem, São Paulo ganhava clássico, é verdade. Muitos, quase todos. Agora já faz um tempinho, né? Nos últimos 5 anos, a campanha da Ponte Preta contra os grandões, os adversários, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, é bem melhor que a do São Paulo. Não é melhor, é bem melhor. Incrível, né? Mas isso está acontecendo. Mas na época do Nelsinho era diferente. Prazer em te receber aqui, Nelsinho, tudo bem? Obrigado, Flávio. Obrigado pelo convite, amigos da mesa. Uma boa noite. Boa noite, telespectadores. É duro, né, falar. E não é só falar, você ter vivido isso, né? E a gente, quando entrava num clássico, pra gente era, sabe, você tinha quase como obrigação de ganhar, porque você era, na época, São Paulo era o top, né? Em termos de administração, em termos de... E então a gente achava que a gente estava no melhor clube mesmo, e era realmente o melhor clube na época, mais organizado. E a gente tinha que corresponder a isso dentro de campo. E o melhor momento é os clássicos. É onde que você vai ter uma base do time que você tem, da estrutura que você tem, né? Do equilíbrio da equipe. E hoje, infelizmente, está que nem você falou, né? Muito tempo que você não vê o São Paulo dar alegria pra gente, né? Verdade. Bom, o outro convidado de hoje é um treinador de futebol, bons trabalhos realizados como treinador. Eu recentemente jogava e na entrada aqui eu já vi o Chico dizendo: volta, vem jogar no Corinthians. David, boa noite, prazer em te receber aqui. Boa noite, Flávio, boa noite aos amigos da mesa. Para mim é um prazer retornar nessa casa, que sempre me tratou bem. Eu fico muito feliz de participar mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder participar bem com vocês. Bacana, obrigado, viu, David? Alberto Helena junto com a gente para nossa alegria, Chico Lang também, e o Miller, na época do São Paulo, ganhava todos os clássicos. Ganhava um mundo, mas assim, nossa senhora. Tá difícil, hein, parceiro? Tá feio a coisa, hein, de chorar, né? Boa noite, Flavinho. Tá difícil mesmo, né? São Paulo tem tempo que não vence um clássico e não é à toa, né? Não é por coincidência, né? É a incompetência do time, geralmente, nos clássicos, que faz com que seja penalizado com derrota. Bom, antes da gente entrar no debate do clássico, eu quero... Vandeco. Exatamente. Mas é isso mesmo, exatamente isso. Antes da gente entrar no debate do clássico, eu quero falar com o Vanderlei Nogueira. Vanderlei Nogueira, que é um repórter espetacular, um dos maiores repórteres da história do rádio e da televisão brasileira. Isso é verdade. Um cara jubilado no troféu Ford da Ciesp, porque ganhou tantos que não podia mais participar. Um cara que eu confio 1000%. Ou seja, um cara extremamente bem informado. Se uma marca que você não pode dar para o Vanderlei Nogueira é que ele é irresponsável. Ou seja, quando o Vanderlei publica algo e diz algo, é real. Ok? Então, o que ele escreve, eu assino embaixo. E Vanderlei Nogueira tem dado furos espetaculares a respeito das mutretas, das picaretagens, das vigarices no futebol brasileiro. Obviamente que as coisas vão repercutindo. E cada vez mais. Aliás, eu não consigo entender por que a Polícia Federal brasileira, tão zelosa, cheia de heróis e caçadora de vilões, não toma providência. E o Marco Polo Del Nero, ele saiu de cena, não se fala mais nada?
E o FBI mandou um relatório enorme aqui, tem todos os nomes, mas não faz nada. Nossa Polícia Federal só tem um objetivo e o resto. E a mutreta no futebol? Nada? Vai ficar por isso mesmo? Tá tudo certo? Os caras fogem para cá? Né? O Ricardo Teixeira tá solto. E aí, como é que fica? Mas, basicamente, uma notícia do Vanderlei publicada essa semana gerou uma reação publicada já há algum tempo, e eu gostaria que o próprio Vanderlei falasse com a gente. Boa noite, Vanderlei. Parabéns por ser o repórter espetacular que você é e pelas informações exclusivas que você vem dando, sempre baseadas em fatos e com provas. Boa noite, Flávio. Eu preciso de alguns minutos. Claro, por favor, todos. Eu tenho acompanhado há quase um ano, não é uma coisa recente, há quase um ano, as investigações pela Corte da Justiça norte-americana. Felizmente consegui uma fonte extremamente bem informada, não ligada ao futebol, não vive do futebol, não tem relações com ninguém do futebol, é uma pessoa extremamente, vou repetir, bem informada, acompanha de perto as investigações e está lutando, junto com a FBI e com a Interpol, tentando moralizar o futebol no mundo. As prisões todas que já foram feitas são um exemplo disso. Se vão terminar, a gente não sabe. Mas, de qualquer maneira, são fontes muito importantes. Em maio, eu vou manchetar para ser muito rápido, eu dei uma notícia dizendo: delação de Ricardo Teixeira assusta. Porque em maio de 2017, ele admitiu fazer uma delação para escapar da punição rigorosa da justiça americana. E ele, via advogados, evidentemente, voltou, no desejo de fazer uma delação com a justiça americana para contar tudo. Lembre-se que ele aparece nas investigações desde 1994. Na década de 90, as investigações do FBI e da Interpol recuaram todo esse tempo. Imaginem o que eles ouviram em todos estes anos. E, em determinado momento, ele desistiu e preferiu ficar, por enquanto, no Rio de Janeiro. Depois, como houve uma reaproximação dos advogados do Ricardo Teixeira, eu publiquei: acordo entre Teixeira e Estados Unidos está próximo. De novo, não prosperou. Em seguida, as investigações descobriram um cartola com 8 celulares para não deixar rastros. E eu publiquei isso. Não tem o nome do cartola, mas as investigações, que não consegui levantar, mas as investigações apontam lá um cartola brasileiro com 8 telefones. Eu acho que aqui ninguém tem 8 telefones. Outra informação: Marinho admite acordo com o FBI. Muitos rejeitaram essa informação. Deu acordo entre Marinho e FBI e ele fez um largo depoimento ao FBI, todo mundo sabe. Ele está preso numa penitenciária americana e aguarda a sua sentença, que vai sair em abril. Abril sai a sentença do Marinho, que está preso lá. Corrupção. Eles pensam que não deixaram rastros. Uma fonte do FBI me disse isso e eu escrevi isso, porque eles deixaram rastros. Depois, Marinho começa a sua delação no dia 6 de agosto. E foi exatamente o que aconteceu. Ricardo Teixeira aceita colaborar com as investigações do FBI. De novo, ele deixou os advogados americanos numa situação absolutamente constrangedora e confortável junto à corte do Brooklyn, nos Estados Unidos. Tanto é que os advogados foram aos juízes e pediram desculpas e saíram. Nós não defendemos mais o seu Ricardo Teixeira, porque ele deixou os americanos com cara de tacho. Eu vou, não vou, eu vou, não vou. Ele continua por aqui. Del Nero é considerado procurado pela Interpol. Eu dei essa informação e só não entrou publicamente com a tarja procurado. Eles preferiram aguardar um pouco mais, mas ele está, já que querem todas as informações, ele está na página amarela da Interpol. Se ele por acaso desembarcar, por isso não viaja, se ele desembarcar em algum aeroporto fora do Brasil, ele será convidado, esse é o termo, convidado a conversar com uma autoridade judiciária. Não falei que ele vai ser preso. Ele vai ser convidado a conversar com uma autoridade judiciária. Ele está na página amarela da Interpol. Ricardo Teixeira,
eu dei a informação. Estados Unidos resgatou 9 milhões de euros numa conta na Europa. Estava lá o dinheiro. Mas, isso é impressionante. Eles levantaram os apelidos de todos os cartolas latino-americanos, paraguaios, uruguaios, argentinos, brasileiros, e apelidos para mandar dinheiro para lá e para cá. O que mais mandava dinheiro, sabe qual era o apelido? Galo de ouro. É isso que está lá no papel. Galo de ouro é aquele que pagava a propina ou o que pagava os valores mais altos. Que não era o Ederson. Galo de ouro. Várias contas foram encontradas em nome de mortos. Mortos, brasileiros. Mortos, pessoas que morreram. Está lá, tem a pessoa com 150 anos. Mortos. FBI encontrou sem dono, não conseguiram identificar, mas depois das investigações eles acham que pertence a um cartola, apenas 12 milhões de euros, sem ser movimentado esse valor, nos últimos 8 anos. 8 anos você tem 12 milhões de euros no banco e não mexe. Foi detectado nas investigações brasileiro jogando o computador fora e jogando telefones no lixo. Ok? Os Estados Unidos têm uma casa em Miami com a documentação penduradíssima. Não aparecem lá nem para pagar imposto. O dono da casa sabe o que eu estou falando. Outra coisa, o Ricardo Teixeira, muito bem informado com relação às investigações, teve o seu espião descoberto. A polícia tirou ele de cena. Mas, dei a informação que se depender da cartolagem mundial, a Copa do Mundo não será realizada no Catar em 2022, porque houve uma picaretagem na escolha do Catar. Mas, o primeiro país a ser consultado como plano B, a Inglaterra. Ok? Descobriram que os votos foram comprados pelo Catar. E o personagem principal nessa trama toda é o brasileiro Ricardo Teixeira. Por isso, é a primeira cabeça que os Estados Unidos quer. Se vai conseguir levá-lo ou não, já que não temos tratado de extradição, é uma outra conversa. Outra coisa, o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, pensou profundamente em fazer um acordo com a justiça americana, quando estava quase tudo acertadinho para ele fazer, mas esses desmentidos vão acontecer às pencas. Quando estava tudo acertadinho para ele fazer, os Estados Unidos, corretamente, trocaram ele pelo Blatter. Sabiam disso? O Blatter resolveu falar. E uma comissão de agentes da Interpol, do FBI e da Justiça Americana foi para a Suíça, na casa do Blatter. Passaram 3 dias lá, gravando e ouvindo o Sr. Joseph Blatter, que contou tudo em troca de não ser processado pelos Estados Unidos, e não está sendo, mas vai pagar uma multa, deve pagar uma multa pesada para a Justiça da Suíça. O Blatter abriu o bico. Os Estados Unidos trocaram o Del Nero, não precisa mais, presidente. Nós vamos falar com o Blatter, que é o pai de tudo. Veja quanto tempo ele ficou na FIFA. Outra coisa, a FIFA, eu já disse aqui, consultou a Inglaterra, os estádios da Inglaterra. E aí vão embora. Ele está acabando. Quando foi em dezembro, eu disse que vários nomes de dirigentes brasileiros foram citados nos depoimentos dos delatores. Delatores brasileiros e delatores estrangeiros, os argentinos, os paraguaios do nosso continente. Vários brasileiros foram citados. Cerca de 40 nomes. Eu só levantei 14. Mas, muito brevemente, talvez tenha os 40 nomes. Citados, eu disse. Portanto, eu não acusei ninguém. Em nenhum momento eu opinei, eu informei.
Vocês precisam entender direitinho o que é informação. Eu informei, ok? E dei a lista. Um pouquinho mais adiante, eu dei a lista desses 14. Aí, Deonero foi afastado pela FIFA. Dei a informação. E agora, há 2, 3 dias, dei como manchete a seguinte notícia. Eis o que J. Ávila disse sobre Andrés Sanches em Nova York. Lote 6, registro 5, processo FIFA, páginas 167 a 184, formalidades e segredos de justiça. E lá, o Ávila conta a história dele. Lembre-se que o Ávila foi o primeiro a ser contatado pelo FBI em 2013, fez gravações, gravou com todo mundo e colaborou com a justiça, colaborou com o FBI. Por isso, puxaram o fio da meada. Ele levou 6 horas nesse depoimento, sendo ouvido pelos homens do FBI, e deu um largo depoimento. Eu não vi a página, mas a fonte que me deu tudo isso que os senhores ouviram, me passou. E eu nem corrigi os erros de português, porque ele traduziu. Confio na fonte, totalmente. Não errou em nenhuma informação no último ano. E eu acabo de receber aqui uma mensagem do advogado, do Ávila, dizendo o seguinte. As reportagens publicadas, as quais afirmaram que J. Ávila, quando prestou depoimento perante as autoridades americanas, teria incriminado o senhor Andrés Sanches e são falsas. J. Ávila jamais fez qualquer afirmação nesse sentido. E registra-se, vamos tomar providências cabíveis e tal. Ok. Então eu queria só dizer o seguinte, que o que eu publiquei está no blog do Vanderlei Nogueira, está lá, e também com a nota de esclarecimento do Andrés Sanches no mesmo dia. Publiquei na sexta-feira e na mesma sexta-feira dei a nota dele desmentindo tudo. Quero dizer que eu confirmo as informações que dei sobre as declarações do Ávila. Quero dizer que no bloco seguinte tem a delação de José Maria Marim, que eu ainda não publiquei, e que diz mais do que disse Ávila. E tem muita coisa a mais para chegar. Se tudo correr bem, tudo isso chegará antes deste mês terminar. Eu não dei uma opinião, eu só dei informação. Processem. É um direito que os incomodados têm, com todo respeito. Eu acredito na minha fonte, não faço factoides, não sou um jornalista pirotécnico, e isso ainda vai dar muita confusão, acreditem. E muitos cartolas que às vezes a gente respeita muito, não merecerão mais o nosso respeito. Ótimo, Vanderlei, perfeito. É Vanderlei Nogueira, tá? Um dos maiores, se não o maior repórter da história do rádio e da televisão brasileira. Portanto, não precisa. É absolutamente dispensável. Mas assino junto. O que o Vanderlei disse é a pura verdade. Ele jamais, enquanto 50 anos quase de profissão, jamais foi de inventar situações. E é muito fácil de comprovar, né? É muito fácil, né? Aí, de repente, mexendo, quem sabe a nossa Polícia Federal se coça. Não adianta ficar dirigindo o foguete para um lado só. Cadê os cartolas? Não vão mexer com isso? Futebol não é importante? Não tem importância nenhuma no Brasil? Não significa nada? O Deonero está escondido no Brasil, o Ricardo Teixeira está escondido no Brasil, tem uma relação de 40 cartolas. Estão falando de corrupção. Só interessa uma corrupção? Acho que era bom mexer um pouquinho, né? Será que o FBI está tão pobre assim? A Polícia Federal está tão pobre. O FBI não. O FBI mandou tudo aqui no Brasil. A Polícia Federal está tão pouco aparelhada assim que não pode mexer nem um pouquinho com esses caras. Não dá para chamar para um depoimento. Tem o de lá, tem a cópia de lá, fala isso aqui, o que é? Pô, é tão simples, tão fácil. Uma questão de querer, né? Vamos espalhar os tiros, não é ficar de um lado só. Acho que é importante, né? O futebol é muito importante. Tão importante que nós vamos falar agora de São Paulo e Santos. Vamos para o ambiente do jogo. Na chegada ao Morumbi, o ônibus do São Paulo desce a rua e para no meio da galera, no meio da festa. Recepção calorosa para o time da casa. Emocionou aquela chegada ali no busão, a torcida fazendo aquela festa bonita? Muito, muito. Me lembrou na época que eu jogava também, né? O carinho do torcedor recebendo os jogadores em campo. Foi muito legal.
Barulho lá fora, silêncio na chegada dos jogadores. Apenas o meia Nenê dá um pitaco sobre o clássico. Realmente é um jogo diferente por ser um clássico, né? Não por ser não por ser o Santos, mas sim pela importância do jogo. Então realmente estou muito motivado para dar o meu melhor e ajudar o time a conquistar a vitória. No primeiro clássico do ano, disputado aqui no estádio do Morumbi, torcida única. São paulinos acreditando em um 2018 melhor para o tricolor paulista, principalmente no quesito clássicos. De janeiro do ano passado para cá, o retrospecto não tem sido bom contra os rivais paulistas. São 13 jogos, com 6 derrotas, 4 empates e apenas 3 vitórias. Uma vitória no clássico é importante para garantir o segundo lugar na pontuação geral, dar uma colada no Palmeiras, para depois mais na frente no mata-mata a gente conseguir decidir em casa e levar esse Paulista que faz sempre que não ganha, né? Tem que mostrar que o time está em evolução, está crescendo. Tem que mostrar, gastei caro para fazer essa tatuagem, esse time tem que tá na pele, na raça, exatamente. Clássico é aquela coisa que dá moral pro time pro resto do campeonato, né, cara? Então, acho que hoje é um jogo decisivo, cara. Tem que ganhar hoje. Ganhar ou ganhar. Ganhar ou ganhar. Vai aumentar a moral, vai aumentar a moral. Vai melhorar a moral, né? Vai muito, muito. Vai dar mais confiança pro Uns animados, outros desconfiados, na bronca com o time, com o técnico e com a diretoria. De novo essa situação, aí você me pega o Diego Souza, que é meia, vocês vão me botar de centroavante, deixando o Thread que veio do Vitória da Bahia, queira que não, cara, se ele é bom ou é ruim, testa o cara, cara. Ô, Raí, Ricardo Rocha, Dorival Júnior, eu sei que você é ruim, e toda vez que você vai lá fazer a distribuição, aí você vai chamar seu filho, que é o pica-pauzinho, vem cá. Meu, para, o Diego Souza não é centroavante, gente. Então eu que sou analfabeto percebo, você vai acabar com o jogador e você vai acabar com a atividade do São Paulo. Pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, ó, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O coordenador técnico Ricardo Rocha dá a resposta e pede paciência ao torcedor. É muito pouco tempo para ter uma cobrança tão grande. É claro que o título é fundamental para a gente. Eu sempre falei, o São Paulo não pode chegar e dizer eu vou ser campeão. Mas o São Paulo tem que ter, digamos assim, os jogadores, como somos todos nós, de pensar. O São Paulo tem que disputar todos os títulos em que disputar. Você tem que ganhar sempre. São Paulo é grande. Não posso estar, não vou perder agora, vou classificar e não o futebol não é assim. E para que a torcida tenha confiança, a gente precisa ganhar os jogos. A gente sabe disso. Dessa pressão do torcedor, mas o torcedor pode estar tranquilo, a gente vai lutar o máximo para tentar ganhar o jogo e trazer esse torcedor o que ele representou para o São Paulo ano passado. Enquanto isso, o visitante Santos chegava quietinho ao Morumbi. Duas equipes buscando vencer o primeiro clássico na temporada. O encontro entre o Peixe, já derrotado pelo Palmeiras neste Paulistão, e o Tricolor, derrotado pelo Corinthians. Sanção para acertar as contas com os clássicos e principalmente com a torcida. São Paulo! São Paulo! E aí o São Paulo conseguiu meter 35 mil pessoas no estádio, Miller, mas não adiantou muito, já nós vamos falar do jogo. O torcedor está pelo menos em esperança. Né? Exatamente, o torcedor do São Paulo tem feito a sua parte desde o ano passado. Tem comparecido, acreditado na equipe, mas só que a equipe, nos principais jogos, tem decepcionado o torcedor que tem lotado o Morumbi. E não só hoje, mas vários jogos do ano passado no Campeonato Brasileiro, a gente presenciou a torcida do São Paulo colocando não só 36 mil, colocando 50, 60 mil pessoas no Morumbi. Bom, vamos para o jogo então, para a gente poder começar a comentar a respeito da partida. Autoriza Rafael Claus. A bola rolando no Morumbi, temperatura agradável, sem sol. Aqui tem São Paulo e Santos, é clássico do Paulistão. Na Gazeta para você. Petros, Cueva está na esquerda. É para ele, vai passar o Reinaldo. Petros recebeu, puxou para a perna direita, bateu em cima do Lucas Veríssimo na sobra. A batida, um toque dentro da área, olha o Cueva. Vanderlei faz milagre, o Dorival Júnior pede um toque de mão dentro da área, o Klaus vem reclamar aqui, ó.
esquerda, Cueva partiu. Cueva vai passando por 1, por 2, na sobra, Marcos Guilherme, a bola foi linha de fundo. Marcos Guilherme. Reinaldo, olha o Cueva, batida, Vanderlei faz grande defesa. Deu rebote, ele sobrou com o Petros, mas foi boa a defesa, foi a primeira chegada de perigo do São Paulo. Pro Diego Souza, a bola é boa, saiu Vanderlei, deu um tapa nela, Cueva bateu pesado, Vanderlei vem pra barra, preferiu o Gabigol, arriscou de longe, houve um desvio-se, não foi lá pra fazer a defesa, não deu rebote, não deu rebote. Sacha, Gabigol bateu, é gol! Gol! Gabigol na rede. O Sacha achou o Gabigol, ele tinha espaço, bateu cruzado. O Sidão nada pode fazer. Na marca de 8 deste segundo tempo. Gabigol agora. Santos 1, São Paulo 0. Aí Reinaldo. Lá pra dentro. Houve um toque de cabeça, saiu, Vanderlei tá fora do gol, a bola vai entrando, não! O Lucas Veríssimo, quase em cima da linha, faz o corte, hein? O Vanderlei já batido, o São Paulo aperta. Nenê. Cruzamento. Sobrou pro Bremer. Bateu direto, o Vanderlei foi lá e fez a defesa. Aí o Vanderlei. Dizendo, ó, agora sim, não há tempo para mais nada. 24 no Morumbi, deu Santos com gol de Gabigol. Santos 1, São Paulo 0. Vaias da torcida tricolor. E o São Paulo perde o seu segundo clássico na temporada, hein? Nelsinho, justa a derrota do São Paulo? Eu acho que não. Eu acho que as duas equipes foram muito iguais. O São Paulo procurou atacar mais, o Santos se defendendo e talvez uma estratégia de tentar explorar os contra-ataques. Eu acho que o gol saiu dessa forma. Né? Mas difícil e o duro é assistir esses jogos, porque eu acho que é muito pouco criatividade. É que nem um amigo meu lá que acabou o primeiro tempo mandou uma mensagem: vamos ver os melhores momentos. Que melhores momentos? Quase não teve. Então é difícil você ver jogador hoje que desequilibra, que nem vários treinadores, principalmente Cilinho, na época falava assim, do meio para frente, o jogador tem que ter criação. Ele tem a liberdade para criar. Atrás não, porque, você errar ali é complicado. Mas hoje parece que não. Acho que nenhum jogador ali tem liberdade, porque ninguém tenta nada. Então é toque de lado, não sai disso, parecendo aqueles jogos tipo da Alemanha de 1900 e nada, ou na Inglaterra, que era muito mecanizado, né? E só bola pelo alto. E hoje é assim, parece que nós perdemos a criatividade de uma tabela, uma malandragem ali. Então você fica vendo o jogo ali, fica assistindo e volta daqui 10 minutos, tá a mesma coisa. Falou tudo, pode encerrar o programa, porque eu já disse tudo que tinha que dizer do futebol brasileiro. E aí a gente começa até a procurar assim, alguns outros times que têm coisas diferentes, mesmo não sendo o time que você torce. O próprio Palmeiras hoje, que contratou talvez os melhores jogadores aí da atualidade. Né? Empatou 0x0 com a Ponte Preta. Empatou, né? Mas está em informação, mas é um jogo que você pode esperar alguma coisa diferente. É que nem o Santos, quando tinha aquela molecada, você podia esperar alguma coisa diferente. Isso aí. Né? Mas... O Audax, né, do Fernando Diniz. Sabe, né, até o esquema de jogo dele, fez um esquema diferente, né? Mais ousado, que até o próprio goleiro jogava muito, até acabou errando, mas, tinha audácia para fazer o futebol. Claro. Hoje os times grandes, parece que tem medo. Não sei se é o treinador e tal. Para, né? O Tele falava pra gente nisso aí, uma coisa que eu achava que era bom nele,
Fala, a gente, vocês são um time grande, como é que nós vamos respeitar? Nós pode até perder, mas, o time grande somos nós. Então a gente tem que fazer valer, né? Então isso daí que parece que você não tá vendo mais, né? Então e o São Paulo tá empacado nisso daí já faz tempo, né? Entra para disputar um clássico, você começa a ver o jogo e fala, vai perder. Não tem coragem. Os caras não têm pegada, não sei, parece que estão travados. E olha, vem... Né, coisa de 5, 6 anos. A gente vem na expectativa, não, mudou isso, mudou aquilo. Hoje eu até gostei mais do São Paulo, que correu um pouco mais, porque estava triste, né? Parecia que os caras não tinham vontade. Hoje não, vi um time com vontade, tentando acertar, mas eu acho que ainda é um pouco limitado. David, e para você? O que está acontecendo? Você gostou do jogo? Você, digamos que mais ligado ao Santos, né? Mereceu o Santos o resultado? Olha, foram 2 jogos distintos, né? Santos preocupado em sair em contra-ataque, jogando mais, né, na linha 2, na linha 3. São Paulo tomando mais iniciativa, né? O que o Nelson falou, eu concordo, né? Eu acho que os treinadores nós estamos mais preocupados em segurar emprego, né, do que tomar iniciativa. Porque você sabe, se você perder 3 jogos, você já está ameaçado, né? Então, por causa disso que hoje todo mundo está jogando num esquema, num 4-2-3-1, 4-3-3, para se defender e vir cá jogar por uma bola, né? Porque você sabe que você não tem respaldo, né? Eu sempre brigo, a gente está conversando até com o Miller ontem, né? A gente está até conversando. Né? O Cartola, ele vai te contrata, mas ele não tem convicção daquela contratação. Verdade. Né? Então, eu como joguei fora, né? O Miller também teve esse prazer de jogar fora, você vê que ela é totalmente diferente. Quando um dirigente vai contratar aquele treinador, ele tem convicção, né? Que ele quer aquele treinador. Então ele te pergunta, né, se você tem metodologia, qual é o seu conceito, se ele conhece o clube dele, se conhece o elenco, né, se quantas pessoas coloca dentro do estádio, né, de público. Então você tem todo um mapeamento. Não sai contratando porque no Twitter o torcedor está pedindo o treinador tal. Mas espera aí, será que esse treinador tal, ele cabe na filosofia do meu clube? No meu esquema tático? Porque senão a cada 3 meses assim, eu tenho um treinador totalmente diferente. Um que joga defensivo, um que joga ofensivo, o outro que joga na linha 2. Então, por isso que o futebol brasileiro, é minha opinião, ele está assim, estacionado e nós estamos copiando muita gente de fora. Nós perdemos a nossa essência. Né? Eu sou da geração, assim, eu vi a geração do Miller, que era o expressinho do São Paulo, que ali me dava prazer de ver jogar. Eu pegar uma Coca-Cola e pegar meu hambúrguer e tentar de frente da televisão, porque eu via qualidade, eu via jogo bonito, podia até perder, mas jogando para frente. Hoje não, hoje você vê os jogadores com medo de jogar, né? Respeitando muito aquilo que o treinador quer. Eu sempre tive assim, Vanderlei falava isso pra gente. Com a bola, faça uma bagunça organizada. Sem a bola, taticamente, a gente vem defendendo. Então isso eu acho que falta. O David tocou num ponto interessante, né? O problema acaba sendo na gestão, porque o cara também tem que segurar o emprego dele e ele acaba sabendo que não tem respaldo, que ele é o escudo, ele segura e o jogo fica o que fica. Feio o jogo, hein, Chico? Eu discordo. Eu acho que o São Paulo no primeiro tempo foi bem. Faltou o gol. Isso é um problema sério de São Paulo. Esse time de São Paulo, o Dorival, deu uma evoluída técnica do ano passado para cá. Só que está com um problema sério de meter a bola lá dentro do gol no momento certo. Então, por exemplo, o Diego Souza, ele fala, o Diego Souza, eu estava assistindo o jogo com o mestre, e o mestre lembrou, mas escuta aqui, o Chico, o Diego Souza hoje está jogando centroavante. E o Dorival Júnior insiste que ele não é centroavante, mas está jogando de centroavante. Outra verdade é que ele saiu e entrou o Trellis, que era centroavante. Então, sabe, eu acho que as coisas no São Paulo, está faltando pôr a bola para dentro. E começar a fazer resultado. Por exemplo, o Santos jogou na retranca o primeiro tempo inteiro. Na verdade, se você pegar o Sidão, fez 2 defesas. Uma ele não conseguiu pegar, que foi a bola do Gabigol, que foi um gol, uma bola bem batida, bem chutada, né? É a especialidade dele, todo mundo sabe que ele bate daí, né? O Beck também bobeou, devia ter dado um carrinho, sei lá, não fez, chutar dali. Daí é meio gol para ele. Sempre foi, né? E depois uma que na esquerda que o cara bateu de fora da área e espalmou. E fez uma boa defesa. Um pouco antes de sair o gol do Santos. Quer dizer, foram as 2 bolas que o Santos foi para frente. Então, esse esquema do Jair,
é aquele esquema de fazer resultado. Ele também chegou lá com muita cobrança, pôs o time para jogar no ataque e tal, e não saía, os gols não saíam, estava meio travado. Aí que ele faz, vou jogar por uma bola. Então o que ele fez? Colocou o Sacha na direita, colocou o Copete na esquerda e deixou o Gabigol flutuando. A bola, não é lógico que o Sacha foi, cruzou, o Gabigol bateu e fez um gol. Quer dizer, numa jogada, ele foi estratégico, né? Ele foi cirúrgico, como a gente costuma falar, né? Palavra nova que surgiu aí, depois da época do Carille. Então, quer dizer, é assim, o futebol brasileiro está realmente por uma bola. Mas o Santos teve o mérito, sim, de fazer um segundo tempo muito bom, se retrancou, esperou São Paulo e não teve chance de fazer mais nada. Bom, vamos para Campinas, já a gente volta a falar do clássico. O Roger Machado falando. Alô, Alexandre Silvestre. Então, difícil a gente fazer uma avaliação mais precisa, né, sem desconsiderar... Né, após o 0-0 com a Ponte aqui no Moisés Lucarelli. Roger. Né, que sempre foi muito bom, mas pela chuva que aconteceu o dia inteiro e deixou o gramado muito pesado. Né, mas mesmo assim, né, foram um primeiro tempo que foi primeira e segunda bola, né, de disputa, a bola parando muito nas postas, as jogadas mais em profundidade. O segundo tempo se secou um pouquinho mais e houve um pouco mais de troca de passes, principalmente pelo lado esquerdo, porque o lado direito ainda ficava bastante alagado, mas acho que dentro das condições do jogo, né, no dia de hoje, nós fizemos um jogo com a característica que o jogo pedia, né, que é um jogo de imposição física. Não foi um jogo bom tecnicamente em função disso, mas eu gostei da disposição, porque em outros momentos nós iremos enfrentar também, né, essa diversidade em outras competições e nós temos que valorizar muito esse ponto conquistado, porque é um ponto importante para a gente. Jogo difícil, campo complicado, você preparou o time de um jeito, mas, Roger, diante da chuva que caiu hoje aqui, desse campo pesado, por exemplo, não dava para de repente começar com jogadores mais pesados, em vez de começar com o Guerra, com o Lucas Lima? Como é que fica a cabeça do técnico quando vê o campo desse jeito? Não, eu não tinha o Miguel hoje, né? É um jogador mais de força física na frente que ficou em São Paulo em função do joelho. A minha terceira alteração, né, pelo Bruno já foi pra gente, a gente já tinha 4 jogadores leves dentro do campo e a gente fortalecer com um tripé de meio campo para liberar um pouquinho nossos 2 jogadores de lado. Nossas alternativas foram essas. Não tem um jogador de força pelo lado, tem jogadores que têm vitória pessoal e são mais leves. A circunstância do jogo foi alterada em função da chuva, mas a escalação que foi a campo, as alternativas utilizadas, foi o que a gente tem como suplência no banco. Professor, página virada, o próximo compromisso é sábado em Itaquera. Como é que está a sua ansiedade para o primeiro Palmeiras e Corinthians da sua vida? Então, é a ansiedade de grandes clássicos do Brasil. A gente sabe do peso, da importância, tem uma semana inteira para trabalhar. Amanhã é o dia de folga, a gente retoma as ações na terça-feira para organizar para esse clássico. No fim do jogo, o Palmeiras chegou a pressionar a Ponte, teve algumas boas oportunidades. Você sentiu que poderia ter feito isso no decorrer da partida mais vezes? Eu acho que foi uma partida alternada. O adversário, assim como teve algumas chances importantes, nós criamos. Como eu disse, foram 2 tempos em que o primeiro tempo de disputa é primeiro e segundo, e o segundo tempo que deu um pouco mais para ter uma jogada mais trabalhada. A gente conseguiu umas jogadas com um pouco mais, né, de troca de bola pelo chão, mas o segundo tempo que a gente criou bastante. Foram boas as chances que a gente poderia ter saído com uma sorte melhor. Roger, mas você ficou satisfeito com a maneira como a equipe soube se comportar, se adaptar ao gramado desse jeito? Exatamente, a adaptação. Em gramado pesado, é muito jogo de contato físico, é muito jogo de primeira e segunda bola, é muito jogo de profundidade, né, porque o adversário alça a bola e espera que tenha um erro defensivo, daí se beneficie disso. Chute de finalização e finalização de longa distância para que haja rebote. Isso tudo aconteceu hoje. Eu fiquei satisfeito, né, por a gente ter entendido que o jogo pedia nesse momento, que a gente tinha que fugir um pouco das características mais técnicas dos nossos jogadores. De uma certa forma, você já pensou antes dessa partida no jogo contra o Corinthians, Roger, ao deixar o Felipe Melo pendurado no banco e o Borja descansando com dores no joelho? Não, o Borges não descansou, ele foi retirado da partida em função, né, do problema no joelho. E o Felipe não se recuperou adequadamente, né, do jogo de quinta-feira. Eu pensei no jogo de hoje, levar para campo aqueles que tivessem melhores condições para a gente poder vencer o jogo.
Roger, eu queria que você falasse um pouco, a gente está falando sempre da questão do gramado, né? Você falou que o time se adaptou, mas pela característica de jogo, né? Me parece que o time não conseguiu fluir tanto como toques rápidos, teve que arriscar muito de fora da área. A gente viu o Dudu numa sequência de 3 chutes, tentando também vencer o goleiro. Como é que é para o treinador que vê isso acontecer em campo e às vezes não tem como colocar a parte tática em virtude do gramado, uma adversidade? Não, é se adaptar, como eu disse, o jogador ter o entendimento do jogo e se adaptar ao que a partida pede. Em alguns momentos nós teremos que fugir à nossa característica, né? Não adiantava num campo com pouca condição de troca de passe, vou dizer, em função da chuva, né? Não da qualidade do gramado, né? Ele no campo seco é muito bom. A gente tentar a troca de passes, principalmente ali na zona central, que estava bastante prejudicada, né, e a troca de passes com os zagueiros, corria o risco, né, assim como a gente teve uma oportunidade de gol em função do Guerra, conseguiu antecipar uma bola jogada atrás, a gente poderia correr esse risco, né, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem nesse momento. A gente teve que fugir da característica, se foge, né, não é o ideal, mas tem que se adaptar ao que a partida pede. Roger, o técnico e o elenco trabalham para colocar em prática tudo que foi feito no treinamento, 100%. Mas quando se depara com um gramado como esse, hoje, quantos por cento o Palmeiras conseguiu colocar por conta do gramado dentro do Moisés Lucarelli, de 0 a 100%? Não dá para fazer essa avaliação, é um outro jogo, com uma outra característica. Né? Se trabalha para que você tenha um jogo apoiado, né? Buscar as profundidades. Né? Quando não se consegue isso, se adapta. Né? A adaptação hoje era fazer um jogo de enfrentamento físico. A gente pegar o número de divididas que houve no campo, o número de bolas aéreas, disputas aéreas, né, é muito superior num jogo normal. Né? O número de chutes de fora da área também é maior. O número de faltas laterais, que mesmo por vezes perto do meio campo se joga na área, é maior do que o jogo normalmente efetuado. Né? Então, como eu disse, é difícil fazer uma avaliação, né, do que se leva para campo, né, do que se trabalha. O importante para mim é que você tem que ter esse recurso de adaptação que o jogo pede. O Roger, é um jogo em que o desgaste físico é maior, e acaba sendo bom que o time tenha uma semana inteira para trabalhar, para enfrentar o Corinthians só no sábado? Sem dúvida, não tenha dúvida. Talvez se o jogo fosse na quarta-feira, pelo estado do gramado, né, muito pesado, os jogadores teriam mais dificuldade para recuperar. Não tenha dúvida que nas avaliações físicas da terça-feira, os testes CK, né, de percepção de esforço, vai aparecer o peso do gramado, né, naqueles jogadores, até os mais leves, né, que acabam sofrendo um pouco mais com esse tipo de gramado. Não tenha dúvida que o desgaste é maior. Roger, é até difícil falar de falta de opções num elenco que é tão recheado, né, e com tantos jogadores importantes. Mas com o Borja de fora, com o Daverson de fora, com o Arthur lesionado, a gente olha para você, hoje você tinha só o Keno para dar uma mudada no jeitão. Como é que você vai trabalhar essa questão? Você já está pedindo alguém, quem sabe, para chegar? E mais, o Fernando, que estava de férias, que foi integrado ao profissional, você imagina que ele terá condições de pelo menos ser relacionado para o jogo contra o Corinthians? Não, ele chegou 3 dias atrás, passar por um período, estava um mês de férias, né? Como eu disse, eu não tive as alternativas hoje, mas a gente tem no elenco, né? O Daverson, que seria um jogo apropriado para ele, um jogador alto também de intensidade física, né? O próprio Arthur, que é um jogador de lado, mas é forte fisicamente, né? Para um campo pesado como esse. Então as alternativas nós temos, né? Não me preocupa com relação a isso, é que nesse momento, né, até mesmo em função do Borja ter ficado, né, em São Paulo, né, a gente formatou a equipe dessa forma, né, e imaginando o adversário que nós teríamos também. Agora as pessoas vão sempre falar de Palmeiras e Corinthians, né? É uma semana diferente. Você disputou vários grenais, por exemplo, como jogador, como treinador e até lá em Minas também clássicos. Como é que prepara um time que está invicto na competição, né? Tem toda essa euforia, é um clássico. O que você vai pedir para os jogadores? Parece que já começam a pensar já no ônibus hoje, né? Não tenha dúvida. À medida que acabou o jogo de hoje, a gente já volta as atenções para o clássico. O clássico é sempre jogo diferente. É jogo que você não precisa ter motivação extra, que é um jogo que tem muito envolvimento emocional. Agora, nesse momento, é a gente recuperar todo mundo e na terça-feira voltar a treinar focado, né, no clássico do final de semana. Vai ser o meu primeiro clássico, também me sinto ansioso, né, e quero poder participar desse evento também, mas a semana a gente tem bastante tempo para trabalhar. É bom que para vocês tem bastante tempo para trabalhar o clássico também. Sim, você considera... Bom, gente, eu vou me retirar de fininho aqui, vou pedir para o Rafael, se ele conseguir tirar a câmera do tripé, um minutinho, não tem problema, vai balançar aí. Vocês não exageraram na dose. Vem cá, Rafa, vira aqui para mim, por favor. Muito obrigado, meu querido amigo cinegrafista.
Só para arrematar o noticiário aqui do jogo, foi 0-0, um público muito abaixo do esperado. Choveu bastante de ontem para hoje, tivemos aqui 3.000 pessoas, um pouco mais do que isso. Público inferior, inclusive, ao jogo do Guarani no Brinco ontem pela Série A2 do Campeonato Paulista contra o Taubaté. O Bugre levou 4.000 no Brinco aqui embaixo, a Ponte Preta um pouco mais de 3.000 no Moisés hoje. A Ponte Preta está invicta a 5 partidas. Vem de 4 empates seguidos, porém ainda não ganhou em casa no Campeonato Paulista. E mesmo assim a Ponte Preta está bem classificada. Poderia, com a vitória hoje, ultrapassar o São Paulo, que perdeu para o Santos na classificação do Grupo B. Já a equipe do Palmeiras, líder isolado, se prepara agora para o clássico contra o Corinthians. O Felipe Melo hoje ficou no banco porque está pendurado com 2 amarelos. O Roger não quis abrir o jogo, Flávio, mas eu conversei informalmente com ele na sexta-feira na academia, coisa rara nos dias de hoje no futebol brasileiro e também mundial. Brinquei com ele, você vai poupar o Felipe Melo, né? O Pitbull tá pendurado, você vai guardar ele para tomar o cartão lá em Itaquera. Ele deu uma risadinha, brincou comigo, você tá quente, mas não vou te abrir, enfim. E o Borja, com essas dores no joelho, também não pôde jogar. Esses jogadores, eu imagino, que estarão à disposição do Roger, que tem toda a semana para preparar o time para o derby, 5 da tarde, Itaquera, jogaço, Palmeiras e Corinthians. Flávio, um abraço. Obrigado, Alexandre Silvestre. Mais tarde vamos voltar a falar de Palmeiras e Corinthians, que é um jogo especial. A gente estava falando do jogo São Paulo e Santos, quando, claro, né, tivemos que entrar lá porque foi uma matéria ao vivo. Mestre Alberto Helena Júnior, tudo que foi colocado pelo Nelsinho, pelo David, pelo Chico, o que você pode acrescentar desse jogo de hoje? O São Paulo teve a bola aos seus pés, teve o domínio do jogo, mas não teve profundidade, não teve agressividade suficiente, criou 1 ou 2 boas chances, mas nada assim excepcional. Você falou tudo, faltou profundidade, exatamente. É chegar o adversário, aquela estocada, né, que a gente chama vertical, né, ao gol. E o único conseguiu isso foi o Nenê. Certamente é longitudinal. Longitudinal. Porque vertical seria está certo, é verdade. Longitudinal. Longitudinal. E aí o que acontece? O Nenê é que me chamou a atenção pela qualidade dele. Ele está saltando aos olhos, o Nenê. Não sei se você concorda. Salta aos olhos. O futebol dele está muito elegante. Ele salta aos olhos e salta também. Dá bons passes, ele cruza certo, ele tem. Eu acho que o caminho é por aí. O Dorival tem que selecionar um pessoal, mestre, e colocar esse pessoal que está afim de fazer alguma coisa em campo, né? E a gente percebe que, por exemplo, o Diego Souza está jogando pelo nome, ele não está jogando pelo futebol. Então, esse é o cara que eu dava um tempo. Ô Diego Souza, vem aqui, meu filho, vamos entrar em forma, eu vou pensar direito. Põe o Trellis lá, ou põe o Brenner. Esse Brenner é veloz, é um bom menino, né? Fez gol no Corinthians, ele não titubeia na entrada da área, ele executa e pronto. Sabe, eu acho que, como o Nelson falou, e o David, que é treinador, e parabéns, David, você assumiu mesmo, é isso mesmo. O cara joga pelo resultado. E pelo resultado ele tem que jogar a responsabilidade para quem tem. E quem tem responsabilidade são os jogadores mais experientes. E o Diego Souza está jogando pelo nome. Ele não está jogando pelo futebol que ele tem. Ele está jogando pelo resultado, está falhando. O técnico de esquerda não estava atuando como centroavante, mas você olha o jogo, você vê ele lá dentro da área, na meia-lua, de costas para o Beck, tentando fazer o jogo. Eu acho que ele está fora de posição, para mim. Ele está errado, ele ali não funciona. Né? Ele devia ser aquele jogador que chega junto com o centroavante. De frente, de frente. De frente. Porque ele não é tão rápido para ele fazer essa virada. Exatamente. Coisa que o David fazia fácil, que o Miller fazia fácil. Que são caras com outro estilo, mais leves, né? Mais esguios e tal. Ele não. Ele precisa de espaço para ele pegar até a velocidade. Ele precisa... O que me causa espécie foi o Santos. O Santos ganhou o jogo, graças ao Gabigol, que é o Gabigol. Mas jogou retrancado com um time pequeno. Sim, com medo. Fechadinho lá atrás. Ano passado já foi assim, né? Diferente do time que era do próprio Dorival, que era o time ofensivo. Exatamente. Ano passado já foi o time do Levira, jogava atrás e bicão para frente. E atenção, não é que dizer assim, mas ele não tem jogadores para poder praticar um futebol diferente. Não, tem.
tem jogadores para poder praticar o futebol mais ofensivo. Foi, no meu modo de ver, constrangedor o Santos do jeito que jogou contra o São Paulo. Mesmo que o São Paulo não tenha criado grandes coisas, mas foi muito retraído. Eu queria dizer, 36 mil pessoas no Morumbi, né? Um público razoável, para o jogo torcida única. Eu concordo com o que o Dorival disse depois do jogo, quando ele falou que, fundamentalmente, um técnico tem que ter uma defesa ajeitada, um sistema de marcação ajeitado, e tentar levar o time o mais próximo possível do gol adversário. Eu sempre falei isso aqui, porque eu acho que, simplificando, é isso mesmo. Pôr a bola para dentro depende do talento do Miller, depende do talento de quem está jogando. Às vezes o cara perde gol na pequena área, em cima da risca, e aí se crucifica o técnico. Então, eu acho que o técnico consegue, o time que ele dirige, consegue ir bem próximo do gol adversário? Consegue. Eu acho que, então, a missão dele, teoricamente, está cumprida. Quem tem que pôr a bola para dentro é o jogador. Então, o São Paulo tem, o São Paulo tem esse problema de finalização, não é de hoje, não é de hoje. E ainda hoje eu ouvi alguém dizer o seguinte, mas precisa dar uma treinada nisso, né? Bom, isso daí é no sub-12, cara. É no sub-14 que você vai aprender a chutar no gol. Olha, não é agora, com essa idade, isso né? Isso também é relativo. Olha aqui, outro dia teve lá em casa um jornalista me entrevistando. Ele escreveu um artigo para uma revista inglesa a respeito do Bela Gutmann. Bela Gutmann foi o treinador húngaro que veio a São Paulo em 1957, pegou o São Paulo, transformou o São Paulo e influenciou a seleção brasileira, o Feola, a seleção brasileira. Até porque o Feola era auxiliar técnico dele. Era. O Feola era supervisor do São Paulo, mas aprendeu muito com ele. Esse cara pegou, por exemplo, o Canhoteiro, já com 20 e tantos anos, cheio de vícios próprios, que era um tremendo vibrador, mas não fazia um gol nem de pênalti. Ele botou o cara para treinar ele fez aquele muro, né, famoso, que tinha os quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, botou o Canhoteiro para chutar lá, o Canhoteiro, todo o time, para chutar naqueles quadradinhos. No ano seguinte, o Canhoteiro foi o vice-artilheiro de São Paulo. Ele não fazia gol nem morto. Dá para treinar. Dá para treinar. Se treinar, certo. Conjunto, também dá para treinar. Principalmente praticando o coletivo, coisa que foi liquidada. Acabaram com o coletivo no futebol brasileiro. E mais, São Paulo tinha condições de aumentar o seu poder de fogo se o técnico mexesse nos dois lados do ataque. Ele fez o contrário. Ele concentrou mais o jogo no meio com a entrada do Valdívia, do Brenner e do outro menino. Para a gente encerrar esse tema, Miller, o jogo de hoje, o São Paulo perdendo mais uma, o Santos ganhando fora de casa. Olha, Flavinho, diante de tudo que foi falado aqui, eu concordo bastante, né? Com todo mundo, com seus comentários, né? E eu vi o jogo na minha casa hoje com a minha filha. É claro que eu fiquei triste pela derrota do São Paulo. Não culpo muito o Dorival Júnior hoje, porque a escalação ele entrou com 3 atacantes, né? Bem verdade isso. É claro que, tirando o Diego Souza, que na minha opinião concordo com todo mundo, que ele tem que jogar como meia, não como atacante, tem que jogar lá o Brenner e o Marcos Guilherme aberto. Acho que o Santos, ele veio nesse sentido, explorar o contra-ataque, jogar no erro do adversário, e foi o que aconteceu. Então, acho que o São Paulo, já falei várias vezes aqui, Flavinho, que o São Paulo não tem defesa, e foi comprovado de novo hoje. Se eu sou um back e vejo que não tem nenhum adversário na área comigo, Flavinho, o que eu vou fazer? Eu vou encostar no principal jogador do adversário, que é muito bom, eu não posso dar espaço para ele. Em 2 metros quadrados, o Gabigol fez o gol. Então, hoje a gente brinca, eu, Nelsinho, o zagueiro hoje, né, David? Ele vai tentar tirar a bola ou dar o bote no atacante com o braço para trás. Tudo bem, mas tudo bem. É o futebol de hoje. Mas, diante da pobreza do clássico hoje, eu acho que a riqueza ficou na vitória do Santos. O Gabigol, semana passada, Flavinho, eu disse aqui
que o time tem que jogar para o Gabigol, e tem que jogar mesmo, porque o Gabigol não é um atacante de área, mas ele saiu da área, dominou e conseguiu fazer um bonito gol, uma vitória importante para o Santos. Acho que o Santos hoje, quando você, Flavinho, você vê que os destaques de um clássico foram jogadores de defesa, Jean Mota, que não é um lateral esquerdo, mas jogou muito bem na lateral esquerda, e os dois zagueiros do Santos, que dentro das suas limitações fizeram uma boa partida, e também o Vanderlei. Então você fica preocupado que quando não se destaca numa partida um meia, um atacante, mas é claro que a gente vai dar um destaque para o Gabigol, que 3 jogos, 3 gols, um jogador decisivo, que se o Santos fizer um time, esquema, o Jair Ventura, para jogar para ele, com certeza o Gabigol na Libertadores vai conseguir levar o Santos lá para frente. Aliás, o lance Lux Collor de hoje é exatamente o gol do Santos. Reparem na movimentação do Gabigol. Ele sai, ele vai correndo, ele para, a defesa do São Paulo segue, ele aparece e recebe a bola sozinho. Jogada de muita inteligência. Esse lance foi tão bom quanto você usar Lux Collor. Use Lux Collor, a tinta da pintura inteligente. O nosso lance Lux Collor de hoje é esse lance do Gabigol, que se desloca, vai procurar o espaço e faz o gol da partida. Lance Lux Collor de hoje. Foi muito parecido com o gol que ele fez na última partida. Isso que o Miri está falando, concordo plenamente com ele. Se eu sei que um atacante chuta da forma como ele chuta, eu jamais vou dar o espaço. Se você voltar ao lance, você vê o erro do lateral direito que está olhando a bola, não está olhando o cara que está atrás dele, e você vê o zagueiro quase na pequena área. Olha só, em nenhum momento ele está vendo assim pro Gabigol lá. Olha só. Você vê que o Gabigol vai correndo, ele para. Quando ele para, a Becaera do São Paulo segue. Cadê o volante ali? Esse primeiro volante. Vai marcar a bola ali, para você que aquela bola ali. É interessante, tá vendo? Ele tá correndo junto, aí ele para e a defesa do São Paulo segue. Aí ele tá livre ali, ó. Olha lá. O zagueiro tá olhando a bola. Ô, Flavinho, eles olham bola. Ô, Flavinho, ele não é um jogador de choque, o Gabigol. O que ele faz? Perfeito, ele não tem um espaço. Ele foi inteligente ali. O que acontece? A gente sempre falava, né, assim, o zagueiro do São Paulo, o Flavinho, quando saiu na cobertura, lembra que a gente sempre falou? Sai pra matar a jogada. Não sai pra acompanhar o lance com o olho. Repara, o jogador do Santos vai correndo, olha lá. Ele vai correndo junto com a defesa e ele para. Quando ele para, a defesa do São Paulo segue, ele fica sozinho, olha lá. Aí não tem ninguém, olha a distância que ele está. Olha só, Flávio, impressionante. Olha o zagueiro, como é que ele está olhando a bola. Em nenhum momento ele olha pro Gabigol, que finge que vai e volta. Isso. Olha só, em nenhum momento, olha lá. Ele está lá, a bola. É verdade. O Gabigol veio. Tá até de costas para ele. Entendeu o que eu tô falando? E o do lateral direito, se eu não estou na área, na minha área, e não vejo nenhum adversário, e o principal jogador recuou, eu vou encurtar o espaço. Ele estava olhando só a bola mesmo. O outro zagueiro... olhando a bola, é verdade. Estava olhando a bola. Porque eles passam direto. O Gabigol travou, ninguém travou junto. Os caras foram... Ele fica sozinho. Gabigol foi inteligente. Domina, vira e bate. Gabigol foi inteligente. E outra, você pode perceber quem saiu aqui no Sacha, outro zagueiro. Com o zagueiro. Totalmente... Cadê o lateral? Agora eu pergunto o seguinte, para que servem os dois volantes? Não, mas para que eles servem os dois volantes num Flavinho, o David, o zagueiro saiu nas costas do Reinaldo, na cobertura. Sim. Mas lembra, antigamente a gente falava, né, Nelson? O Nelson lateral esquerdo. A gente falava assim, olha, o Oscar, Dario, quando sair na cobertura do Nelsinho, sai para matar a jogada. Exatamente. Não sai para acompanhar o lance com o olho. Foi o que o zagueiro fez. O Sacha fez o quê? Tá livre, deu um tapa no Gabigol, que se movimentou bem, dominou bem e bateu perfeitamente. Olha lá. Olha lá, olha o Beck. Se parar aí, olhando. Se parar aí, esse zagueiro dá o bote nesse que cruzou, o outro zagueiro já tinha que estar aqui atrás e fazer a colado no Gabigol. Se passa por ele, ele já... Não, mas ele o outro aqui por dentro. Ele domina, muda de pé e bate. Mas é aquela casinha que a gente fala, né? Fechou a casinha. Olha, não, sim, mas eles estavam com 3 jogadores, 3 de São Paulo e 2 de Mas Santos. você vê assim, um erro gravíssimo. Tu vê, o zagueiro ele está olhando a bola, o lateral direito ele está olhando a bola, e em nenhum momento ele avisa que o Gabigol veio aqui e ele não está vendo o cara atrás dele. Olha, gente, olha os jogadores correndo e o Gabigol ficando, Eles estão correndo, o Gabigol já parou. Entendeu? Olha lá, os dois que estavam acompanhando estão dentro da área. Onde está o Gabigol? Ele matou os dois, Flávio. Exato, ele só parou. É aquilo que vocês falaram, não estavam olhando a bola. Aliás, só estavam olhando a bola. Não estavam olhando o jogador para marcar. O que acontece é o seguinte. O jogador brasileiro está mais preocupado em defender do que em atacar. Então eles não atacam o jogador que está com a bola.
eles ficam na expectativa do cruzamento, que é o negócio que o jogador brasileiro faz toda hora. Ele chega no bico da grande área, pá, cruza. Você pega os dois... O Sacha travou e só meteu para trás. Você vê que ele já Mas, está ali. né? Agora, hoje, o jeito que joga hoje, né? Meu, os caras tinham que ser perfeitos na marcação. Claro. Porque os caras só marcam. Meu, pelo amor de Deus, zagueiro hoje mesmo. Zagueiro fica olhando assim. Zagueiro lateral, e porque aí, o lateral tem obrigação e de aí que eu pergunto, pra que que servem os dois volantes? Olha, aqueles dois... O Sacha e o Gabigol, terceiro jogo entre eles, hein? E eles, eu vi uma entrevista do Sacha e ele falou, tô me adaptando bem com o Gabriel, a coisa tá ficando legal. E você viu, quando ele trava, o Gabigol espera, o Sacha trava e mete no Gabigol. E livre, ele domina de direita, vira. Olha lá, ó os dois caras correndo com o Gabigol, ó. Aí, ó, vai. Os dois estão indo, ó. O Gabigol já travou, ó lá. Olha lá. Aí ele vem, olha e toca. Olha só. Sessão da tarde, o policial indo atrás do ladrão, e o ladrão para, e o policial continua, você fala, nossa, não vou... que falso isso! Não saiu no Gabriel. Impressionante. Vamos para os céu. vestiários, tem dois lances polêmicos também, mas vamos para os vestiários ver o que disseram o Dorival Júnior e o Jair Ventura. Fico feliz pela situação que a gente vem demonstrando, né? Algumas coisas que a gente vem trabalhando, dentro delas a intensidade, como você falou, eu acredito que o futebol tem que ser sempre muito intenso. Então, é a gente continuar os pés no chão, a gente tem que primeiro conseguir a nossa classificação, para que nas fases decisivas a gente possa estar cada vez mais forte e conseguir os nossos objetivos. Mostra a força do grupo, não só a força do grupo, como a força da base, e a gente suportou realmente, né, essa pressão do São Paulo, não estou aqui para mentir, ficou evidente isso. Tivemos resiliência, fomos capazes e saímos com a vitória. Sempre me perguntavam na minha coletiva se eu queria o Gabriel. Todo treinador do mundo quer esse jogador que é diferente, né? Ele acaba salvando a vida do treinador, né? Que é o cara que vai lá e decide, que tem 3 jogos e tem 3 gols. Tem sido muito importante os gols, mas eu creio que a vitória é mais. Agora a gente tem 2 vitórias seguidas e uma semana inteira para descansar, trabalhar e ir para o jogo de domingo, um jogo muito importante, acho que seja São Paulo. Claro que é uma vitória muito importante contra um grande time. Eu acho que é de se comemorar, mas amanhã já acordar com a cabeça em outro jogo, que vai ser muito importante a vitória. Fizemos um grande jogo, um jogo consistente, um jogo buscando as penetrações com posse de bola. Não fomos felizes, né, nos momentos de definição. Com o transcorrido dos jogos vou a melhorar, mas me siento com muita confiança por grupo, por el comando técnico, assim que tranquilo por isso não tenho nada mais que falar. Eu acho que nós estamos com 2 meias, hora um, hora outro. É natural que sintam um pouco o ritmo da própria partida. Já no fim do primeiro tempo, nós tivemos 2 ou 3 lances ali que nos mostraram alguma coisa um pouquinho diferente e no retorno, mesmo entendendo que o Cueva é um jogador muito importante, eu tive que tomar uma decisão e optamos pela entrada do Valdívia, naturalmente mantendo o Marcos Guilherme, era essa a ideia inicial. Não fizemos um mau jogo, fizemos um bom jogo, principalmente no primeiro tempo, mas infelizmente ali na última bola, a bola acabou não entrando, o Santos com a sua proposta de jogar no Gabigol, chutar, fez o gol. Difícil, mais um clássico que a gente perdeu, mas precisamos levantar a cabeça, tem muito campeonato ainda pela frente. Eu acho que o maior problema de uma equipe é ela não criar. E o São Paulo vem criando, o São Paulo vem conseguindo fazer o mais difícil. Eu acho que nós estamos muito próximos de um acerto nesse sentido e por isso é que eu continuo confiando naquilo que está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado e naquilo que a equipe vem produzindo. O último lance, o último passe e definir. Nós criamos bastante no primeiro tempo, jogamos muito bem, intensidade muito boa, mas temos que matar o jogo, que eu falei nesse jogo que era definido em detalhes, clássico, jogos desse tipo. A torcida acredita no meu potencial, né? E a cada dia ali nos treinamentos vou procurar melhorar mais. Eu sei que eu posso mais do que isso, então vou me dedicar aí nos treinamentos para que na hora das partidas aí poder evoluir mais. Legal. Temos 2 lances que eu queria que vocês ajudassem a gente a esclarecer se o árbitro acertou.
O primeiro lance foi logo no começo do jogo, 9 minutos. A bola vem em direção ao braço do Gustavo Henrique. O São Paulo reclamou pênalti. Foi ou não foi? Os senhores vejam, bola cruzada, é aquele lance que dá um monte de polêmica, um monte de bate-papo e tal. Para você, Miller, foi pênalti isso aí? Não. Não foi. Nelsinho? Não. Chico? Ah, não foi não, Flávio. Não foi, ó, né? Bateu na coxa esquerda dele. Bateu na coxa esquerda, ele tá com o braço tá com o braço colado corpo. no corpo, voltado para trás. Helena também não. Nada. E aí, David, pênalti? Não. Vanderlei? Nada. Então, matou. Esse lance deu unanimidade. Vamos para o lance do Copete. Ele cai na lateral da área e o juiz não marca nada. Foi pênalti ou não foi? Vamos ver. Esse lance aí, ó. E aí, Miller? Não, para mim não foi nada. Não também? Até porque quando a bola, ele viu que a bola já estava no pé do Jusilei, é claro que ele acaba ele deu corte e se jogou. Aí, tá. Nelsinho? Também para mim nada. Nada. É outro. Chico? Olha, Flávio, eu vou falar a verdade para você. Eu fiquei na dúvida, eu queria ver de novo, porque tá aí para você, ó. Acho que houve aí, ó. Porque era fora da área também, né? Então marca a falta fora da área, mas marca a falta. Eu acho que ele entrou com os dois pés, né? Foi falta, levantou a perna. Levantou a perna. Falta. Exatamente, mas falta que fora da área, não foi né? pênalti. Fora da área. Não foi pênalti. Não, fora da área. Tá. Na hora que aconteceu esse lance, que o Copete, ele é esperto. Ele se jogou dentro da área, né? Ele pulou para dentro da área. Talvez o juiz tenha ficado com raiva. Sei lá, né? Mas que foi falta, foi, pô. Até porque no lance anterior, Flávio, o Klaus, ele deu uma falta igual, um lance parecido. O Copete deu um tapa no primeiro tempo, ele deu um tapa na bola, o Militão deu um carrinho e ele deu a falta. Quer dizer, foi um lance parecido com esse, ó. Poderia ter adaptado a falta sim, verdade. O cara não alcança a bola. Quando ele percebeu que o lateral esquerdo, o lateral direito ia dar o carrinho, ele cortou, acho que foi falta. Falta. Vanderlei? Falta fora da área. Fora da área. Bom, então não foi um erro tão grave. Agora, né? Flavinho, último detalhe interessante que eu percebi no jogo de hoje, o erro que a equipe do Santos cometeu no clássico que eles perderam, o São Paulo hoje cometeu. Porque o São Paulo, quando o Helena fala assim, poxa, mas os volantes deviam estar ali. O meio-campo do São Paulo, esse meio-campo, se jogar contra time grande, vai levar chocolate todo o jogo. Porque não tem marcação, não dá uma sustentação para a defesa. Jusilei, Petros ali, e Nenê, Cueva, o Cueva principalmente e o Diego Souza, ele e o Nenê, eles jogam com a bola no pé. Sem bola, eles não marcam ninguém. Então sobrecarrega muito o Jusilei, que é lento, mas sozinho ali, e aí estoura na defesa. Então hoje o meio-campo do São Paulo, esse meio-campo, jogar clássico, não pode jogar. E o Petros? Que nem arma, não marca e faz falta e reclama o tempo inteiro. É um meio-campo que não protege a defesa. Volante. Esse aqui é o problema do São Paulo. Ali é que está a encrenca. Olha, se lembre-se que a gente está falando, logo a gente vai falar de Corinthians e Palmeiras, que vai ser um clássico e a gente vai comentar muito sobre isso. E a gente quer saber a sua opinião. Quem será que vai ganhar esse jogo? Ou será que vai dar empate? Corinthians, empate ou Palmeiras? A gente quer saber a sua opinião, é só entrar no site gazetesportiva.com e dar a sua opinião. Eu vou ser... Se o Palmeiras não perder do Corinthians, ele vai ser campeão invicto. Eu não consigo ver ninguém para ganhar do Palmeiras. Olha, ele não jogou nada no meio de semana e empatou. Tá bom, jogou lá, com o Fluminense, tudo bem. Mas tá sobrando. Agora o Corinthians pode ganhar do Palmeiras. Se ele não perder do Palmeiras, pode voltar a jogar com o Corinthians, ok? Lá na fase, numa final e tal. Mas acho que o único time que pode ganhar do Palmeiras é o Corinthians. Não sei o que vocês pensam. Eu não vejo falar? Não. Posso falar? Por favor, Chico, por favor. Ó, eu vou explicar para você uma coisa. Que o David sabe muito bem porque ele jogou lá. Já estou cansado de falar isso. E o pessoal não entende. É assim. Quando você acha que o Corinthians vai ganhar, ele perde. Quando você acha que ele vai perder, ele ganha. Sei. Quando você acha que o Corinthians tem um time horrível, ridículo, para não falar um palavrão, o Corinthians vai lá e leva. Vídeo ano passado. Agora, quando você espera muito do Corinthians, o Corinthians não produz nada. Não sei o que acontece. É meio torto o negócio. É um negócio torto. E outra coisa, e o David vai concordar ou discordar comigo. Do Corinthians. Não, pelo amor de Deus, eu ponho ele para jogar lá até hoje, né? Não quero
Não, você pediu para ele jogar? Não, lógico. É só ver a Sem forma dúvida, do cara. ele joga mais que o Casinho hoje, fácil. Aliás, ele e o Nelsinho e o Miller. Qualquer um dos três joga mais que o Casinho. Pode colocar os três lá. Eu diria que até eu. Você não dá. Você não dá, não. Você Do Casinho? tá Com o Casinho? Cara, se tirar para não ir, acho que vamos escolher. Teve um jogo que você fez aí no antigo Parque Antártica, que o Ronaldo Fenômeno estava do seu lado. Olha, o Casinho jogou com o Ronaldo Fenômeno, eu joguei. O senhor foi passar a bola pro Ronaldo Fenômeno, o senhor caiu sentado. Então, não, o Bebeto me passou uma bola, eu falei, ô Bebeto, tá louco? Eu falei, toquei pro senhor, mas tocou de um jeito que não dá, né, cara? É outra conversa. Olha o meu time, era Bebeto, Ronaldo Fenômeno, eu, Roberto Carlos, Cafu. Olha que time ruim, né? E o senhor deu um vexame, caiu de bunda no chão. Não caí, mas não peguei na bola também. Não, peguei, deu um toque lá. Um toquinho você deu, é verdade. Eu me lembro. Mas daí é sacanagem. Agora eu vou dizer uma coisa pra você, e o David vai falar se eu estou certo ou estou errado, por favor. É assim, clássico Corinthians e Palmeiras, a lógica é não ter lógica. O que eu quero falar é o seguinte, quando o Palmeiras está bem, o Corinthians vai lá e ganha do Palmeiras. Quando o Corinthians está bem, o Palmeiras entra e ganha do Corinthians. Eu nunca vou esquecer. Clássico emblemático no passado, o Palmeiras com um baita de um time e não sei o que lá, arena, lá. O Maicon rouba a bola do Guerra, rola, o Zé Roberto tira, ele rola de novo, o Jô vai lá e pumba, gol. Clássico emblemático, Pacaembu, primo, ajuda aí. O Palmeiras sem time nenhum, o Corinthians com um timaço. Com um timaço, eu sentei e falei, bom, é hoje que vai sair uma goleada. Esse Palmeiras não é um periquito, é uma galinha, né? Pensei, né? É um franguinho. 4-1 o Palmeiras. 4-1. Você está achando... 3 gols de Magrão. Acho que o Magrão só fez 3 gols na vida dele. Desse jogo, fez 3 gols lá. Então é assim. Estou achando que você está meio temeroso. Não, não estou temeroso, porque a lógica é não ter lógica. Sim, esse jogo promete ter muita ação. O primeiro confronto entre Corinthians e Palmeiras em 2018 tem tudo para colocar fogo no campeonato. Será o duelo entre as duas potências do momento no futebol paulista. De um lado, os atuais campeões estadual e nacional, contra o time que mais investiu no futebol brasileiro e que não perdeu nenhuma partida sequer. É um jogo entre equipes que estão nas alturas. Uma batalha pra lá de arriscada, onde ninguém quer sair derrotado. Em 2016, o Palmeiras passou o trator sobre o Corinthians. Os alviverdes venceram os 3 clássicos disputados naquele ano. No Paulistão, Dudu fez de cabeça o gol da vitória no Pacaembu. Já no Brasileiro, o placar voltou a se repetir, dessa vez no Allianz Parque, com o gol marcado por Cleiton Xavier. O Palmeiras daquele ano continuou arrasador e derrotou o rival também fora de casa. Em Itaquera, Moisés e Mina fizeram a festa e garantiram o triunfo por 2-0. Mas 2017 chegou e os rumos do clássico mudaram. Quem acabou torturado e sofreu bastante foi o Palmeiras. No primeiro confronto da temporada passada, vitória por 1-0 após esse gol de Jô nos momentos finais do clássico. Já na segunda partida, em pleno Allianz Parque, os alvinegros venceram por 2-0, gols de Jadson e Guilherme Arana.
último duelo entre as duas equipes, ingredientes para um grande jogo não faltaram. Somente o Palmeiras poderia tirar o título brasileiro do Corinthians, mas com a bola rolando, a dupla de paraguaios Romero e Balbuena aprontaram em Itaquera. Mina chegou a diminuir o placar, mas Jô, cobrando o pênalti, ampliou a vantagem. Ainda houve tempo para Moisés fazer um golaço. Porém, a vitória por 3-2 ficou mesmo com os corintianos. E na saída para os vestiários, uma grande confusão envolvendo Cleison e Felipe Melo colocou ainda mais pimenta no derby. Uma coisa desagradável, ele acabou vindo de encontro a mim, não sei porquê, acho que coisa que aconteceu no Paulista também, me tacou munhequeira, eu xinguei ele, mas nada mais que isso também. Depois ele foi pro vestiário dele, eu fui pro meu, como eu disse, o mais importante é a vitória do Corinthians. Olho no olho, nervos à flor da pele. No próximo sábado em Itaquera, Corinthians e Palmeiras vão fazer um clássico onde as apostas serão altas. R$ 40.500.000 na mesa. Tudo na mesa. Bom, eu acho que posso pagar essa. Paga. E é isso aí, a gente quer saber o que você de casa pensa. Será que vai dar Corinthians? Será que vai dar empate? Ou vai dar Palmeiras? Acesse o site gazetesportiva.com e logo a gente vai falar o resultado do qual é a maioria das apostas do nosso público. E sábado que vem a gente vai ver se deu certo ou não, né? Aliás, quem vai perder dinheiro? Aliás, parabéns à Federação Paulista de Futebol. Ela faz um campeonatinho que tem um jogo só e ela faz no sábado. É ridículo, realmente. Culpa dos clubes que mantém essas porcarias de federação, de CBF. Por isso que tem tanto negócio de corrupção e tal. Vê se tem corrupção em liga, que o cara não vai roubar o próprio dinheiro. Essa porcaria faz um campeonato de um jogo só. Se não tiver Corinthians e Palmeiras, jogo mesmo, só tem isso aí. Se esse for decepcionante, vai ser muito triste. Que é o jogo para valer mesmo. Ou o jogo é Palmeiras e Linense. Ou o jogo é São Paulo e Ferroviário. Não, né? O jogo é esse. Domingo. Bacana, legal. Aproveitar que tem um jogo de dois times equilibrados. Porque o resto não tem equilíbrio nenhum, pô. Mas problema deles, o problema é dos clubes, a culpa é dos clubes. Ficam de joelho para a federação, ficam de joelho para a CBF, essas porcarias. Mas essa é uma tragédia. O grande problema são os clubes. Claro. E portanto, você não pode nem sequer imaginar que uma liga de clubes vá ser a solução. Porque esses caras são tão ruins de serviço que eles destroem a liga. Não, mas esses caras têm que cair fora. Como destruíram a Liga União. Mas não com esses caras. Tem que limpar tudo e fazer liga mesmo para valer. Coisa que presta com o CEO. Com esses presidentes de clube, é impossível você ter uma liga decente. Hoje você tem um negócio acontecendo no mundo. Olha que coisa espetacular. Vê se não é para você ficar com inveja. O campeonato espanhol subiu pra caramba. Subiu. Tem um cara chamado Jaime Tebas. Esse cara é o CEO da Liga Espanhola. Sabe o que está acontecendo? Bom, ele transformou o campeonato, vendeu para o mundo inteiro, vendeu para a China, vendeu para a Indonésia, um monte de lugar. Cresceu para caramba. O que está fazendo a Liga Italiana? Oferecendo um caminhão de dinheiro para o cara ir para a Liga Italiana. Tal do Jaime Tebas, que é o CEO. Pô, coisa espetacular, cara. Vê se alguém vem contratar o Coronel Nunes. Vê se alguém contrata o Reinaldo, não sei das quantas aí. Vê se os caras contratam esses caras. Tem que ser cara do ramo. O cara não vai sair, estão cobrindo, não sei o quê. Pô, isso é legal. Mas aí você vê Isso é bacana, isso é bacana, isso é maravilhoso. Isso que nós estamos tendo no Brasil. Aí, Flavinho, você vê um detalhe. O campeonato italiano, que era há 10, 15 anos atrás o top da Europa, ele começou a declinar. Por quê? O espetáculo começou a ficar cada vez mais feio, cada vez mais defensivo os jogos, os times perderam a qualidade técnica. E você chega a um ponto em que a Roma, por exemplo, agora, outro dia, vendeu para o Liverpool o Salah. Salah hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos 3 melhores jogadores da atualidade. Verdade. O cara está acabando com o jogo, fazendo gols não tem dinheiro para segurar, não.
Mas, ô Flávio, você não vai rodar os palpites aqui, não? Não tem cabeça. Claro que vou. Só estamos começando a conversa. Só estamos começando a conversa. Aliás, mais que isso, vamos ver como é que o Corinthians está se preparando para esse jogo. É claro que o Corinthians, ele está treinando amanhã, ele tem jogo, né? Contra o Red Bull. Mas a cabeça está lá na frente. Vamos ver. Carille passa a mão na cabeça, conversa com Kleber Xavier, auxiliar de Tite na seleção, e visita ilustre no treino do último sábado. No entanto, nem a presença do velho amigo parece tirar a preocupação do comandante alvinegro. As 2 derrotas seguidas do Corinthians no Campeonato Paulista fizeram um fundamento em especial ser bastante cobrado. A gente está errando muito passe, né? A gente tem que ficar mais com a bola, senão a gente dá a bola para o adversário e o jogo fica muito fora das nossas mãos. Se passes precisos é o que o Timão precisa, Marquinhos Gabriel poderia ajudar. Poderia, porque o habilidoso meio-campista é carta fora do baralho por pelo menos 30 dias. Com uma lesão no ligamento do joelho direito, ele saiu do CT Joaquim Grava de muletas. Ele prendeu o pé no chão, quando ele foi girar, ele já caiu gritando com bastante dor. A gente perguntou, ele falou que deu uma estralada. Então agora é torcer para que não seja nada grave, mas assim, todo mundo ficou assustado ali porque foi um lance feio. Durante a atividade de sábado, Carille esboçou a volta da equipe no esquema 4-2-3-1 para a partida desta segunda contra o Red Bull em Campinas. O escolhido para sair do time foi Jadson, abrindo vaga para Camacho entrar como volante ao lado de Gabriel. Procurei dar meu máximo ali para tentar jogar e acho que, independente do esquema, o ano está começando, então até o time entrosar, as peças que estão chegando, acho que vai... É normal, faz parte, não era para a gente perder esses jogos. Eu acho que agora o próximo jogo do Red Bull a gente já entra tendo que ganhar, mas para princípio de ano acho que é normal. O trio de meio-campo deve ser formado por Romero, Rodriguinho e Cleison. Este último também saiu do treino mais cedo com dores musculares. Contudo, não deve preocupar Carille. A bruxa estava solta este fim de semana no Timão. Estava até brincando ali que era melhor acabar o treino logo porque estava meio pesado o clima. A partida de segunda contra o Red Bull é vista como fundamental. Isso porque na sequência a equipe encara o Palmeiras, a estreia na Libertadores fora de casa contra o Milionários e na volta da Colômbia outro clássico, desta vez contra o Santos. É um jogo difícil, o time do Red Bull é uma grande equipe na casa deles, então acho que esse jogo é um jogo para dar confiança para depois a gente ter uma reta boa aí contra o Palmeiras, Libertadores e depois Santos. Então acho que a gente tem que fazer um grande jogo para dar confiança para o time para embalar de novo. Para dificultar ainda mais, Carille tem 3 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos no Paulistão. Gabriel, Jadson e Júnior Dutra, o homem de referência no ataque alvinegro. Posição onde a diretoria procura incansavelmente um bom nome no mercado. Durante a última semana, a bola da vez foi Diego Tardelli, atualmente no Shandong Luneng da China. Porém, o jogador manifestou através da assessoria de imprensa que pretende permanecer no país asiático. Mas nem só de notícias ruins vive o Corinthians. Ralf já está correndo em volta do gramado e assinou um novo contrato. Ao lado do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, ele mandou um recado para a Fiel. Estou muito feliz, quero da melhor forma possível contribuir dentro de campo. Claro que aos poucos ainda, está cedo, recente para falar, mas aos poucos a gente vai adquirir na forma física e voltar a ajudar meus companheiros. Valeu, vai Corinthians, tamo junto. Aliás, bem, o Duílio ele é adjunto do diretor e não tem diretor. Se é em Portugal, os caras ficam sacaneando, né? O Duílio é adjunto do diretor, mas não tem diretor. Ele é adjunto de quem? Não é verdade? Miller, e esse jogo, Corinthians e Palmeiras, do próximo... Claro. De novo, amanhã tem Corinthians e Red Bull, ok. Mas o que interessa é o jogo de sábado entre Corinthians e Palmeiras. O Carille está fazendo certo, né? Como ele conhece muito bem o seu grupo, você pode ver que ele vai poupar o Jadson amanhã, até porque tem 2 cartões amarelos. E o Júnior Dutra. Inteligentemente, porque clássico, né? O clássico mexe com todo mundo. O jogador, né, David, né, assim, se prepara diferente. Ele faz tudo diferente na semana do clássico. Porque é um jogo totalmente diferente que a gente sabe que o clássico ou te leva para o céu ou te leva para o inferno. Então acho que o Carille sabe que vai enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe muito boa, mas o Corinthians no Itaquerão joga muito bem, tem uma entrega do time muito grande dentro de campo.
E esta entrega contagia o time todo, mesmo sendo tecnicamente inferior ao Palmeiras, mas o Corinthians, dentro do Itaquerão, dificilmente é batido por uma grande equipe, como o caso do Palmeiras. Então, eu acho que o Carille está bem tranquilo, já está pensando com certeza no clássico. E esse clássico, Flávio, é interessante porque, como você falou, né, uma final antecipada, as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Para mim, o Corinthians tem um meio-campo muito bom. O melhor meio-campo do futebol brasileiro hoje é do Corinthians. É uma equipe muito bem treinada e vai enfrentar um Palmeiras muito bem qualificado, porque os reforços desse ano são reforços com muita qualidade, mas o Corinthians, com a força da sua torcida, e isso o jogador sente bastante jogando no Itaquerão, a entrega do time é muito grande. Eu acho que, apontar um favorito é difícil. O curioso Miller falou, né, várias vezes, o elenco do Palmeiras é melhor, mas o time eu não sei. Aí é que tá, porque o Corinthians tem um time formado. E o Roger aí na entrevista que a gente botou ao vivo lá de Campinas falou várias vezes, está adaptando, está sentindo situações. E o clássico 11 contra 11, não é elenco, Você viu que também o Roger, inteligentemente, poupou o Felipe Melo pro clássico. Sim. Tá certo, acho que o treinador tem que pensar no clássico. E todo mundo, mexe com todo mundo o clássico, não tem jeito. E aí, Nelson, Corinthians e Palmeiras, sábado? Então, é uma coisa que o Miller também estava falando aí, e que, vamos dizer, na minha época, prevalecia muito, né? Você jogar dentro de casa, né? A gente fazia impor o mando de jogo nosso, né? E hoje eu só vejo única, hein? E hoje não era torcida não única. Era torcida única. Hoje eu só vejo o Corinthians fazer essa diferença. Você vê mesmo, né, a Ponte mesmo foi falado agora há pouco, que faz 3, 4 jogos que não ganha em casa. Não ganhou nenhum esse ano. Entendeu? Nenhum. Pô, e a gente ia jogar contra a Ponte lá, era uma fumaça. Era uma fumaça danada. Entendeu? E o Corinthians, por jogar em casa, eu acho que, e pela equipe que tem, acho que mais formado que o Palmeiras, é o único time que eles concordam com esse ano lá, hein? Perdeu da Ponte e perdeu do São Bento. No campo dele. Mas é difícil, né? Difícil o ano passado, pra caramba. Nossa, fazia, pelo que eu venho acompanhando, muito tempo assim que vem prevalecendo isso daí, o mando de jogo. E o Corinthians tem uma equipe mais formada, mas é que nem a gente estava comentando aqui, né? Palmeiras hoje tem que ganhar tudo. Pelo tanto que se gastou e por tudo que investiu. Tal, eu teria que fazer essa diferença. Mas é clássico. Clássico pode acontecer de tudo. E aí, Chico? Flávio Prado. Eu estou aqui me concentrando. E recebi uma... Tá sensitivo hoje? Eu estou sensitivo hoje. E eu recebi uma mensagem telepática da minha amiga Shirley, a positiva, dizendo o seguinte: Corinthians 7, Palmeiras 0. 7-0? É um resultado bem provável. É bem provável. 7-0 pro Corinthians. Vai baixar a Alemanha no Corinthians? Ué, meu amigo, eu recebi uma informação sensitiva. Tá certo. Então, eu estou passando a você. Mas você acreditou nessa mensagem? Não, acredito, porque é o seguinte, informação sensitiva não é qualquer um que tem. E outra coisa, mensagem boa a gente passa. E você sabe que uma vez uma pessoa falou para mim assim, ó, eu não acredito em ler sorte, mas se você vai ler sorte, lê com uma mulher. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque a mulher é mais sensível, ela é mais afetiva, então ela vai te revelar as coisas que estão dentro de você e dela. E você sabe que é verdade? Então, eu acho que eu devo dar um palpite, então. Eu acho que sou eu a pessoa mais apropriada para dar um palpite. Então, eu não duvido da intuição feminina. Viu, Sofá? Então eu digo... Mas eu fui ler uma vez a mão lá, a mulher... Aí entrei, a mulher falou assim, nossa, será que vai chover hoje? Eu saí, pô. Eu não sabia nem se ia chover. Como é que ela vai saber meu futuro? Sabia hoje? Tô fora, entendeu? Vamos testar? Eu vou dar meu palpite, A sensitiva, Paulinha. Sensitiva, Paulinha. Peraí. 2-1 Palmeiras. Bom, Helena, você não é sensitivo, você é mais pragmático. E aí? Olha o futebol como ciência e tal. Ateu e sem superstição nenhuma. Exatamente. Mas acontece o seguinte, eu acho que o Palmeiras está mais bem preparado do que o Corinthians nesse momento. Apesar de o Corinthians ter trazido aquele legado do ano passado, mas tem dificuldade em certos setores que são vitais no time.
O comando do ataque, lateral esquerda e tal, que ainda não acertou o menino Paraíba. Alguns jogadores estão jogando muito abaixo. Jadson, Rodriguinho, Fagner, são jogadores importantes do time, estão jogando muito abaixo do que eles são capazes. Então isso tudo conspira a favor do Palmeiras. Mas o Palmeiras também, por seu lado, tem problemas que eu acho que o nosso querido técnico está demorando um pouco para mexer. Esse ataque tem que jogar o Keno, gente. Pelo amor de Deus. Keno tem que jogar. É um jogador rápido, veloz, joga ali pelo lado direito ou pela esquerda, tanto faz. É o cara que rompe. O William não faz trabalho, o Borja está fazendo um gol e tal, mas ele é um jogador centralizado. Enfim. Mas vai ser um jogaço, vai ser um jogo extraordinário. Agora, aqui você falou do avôzinho lá da Leymar, né, que deve estar morrendo de rir, deve estar rolando no chão de rir no Brasil, porque nós temos o horário do verão. O horário do verão no Brasil termina no verão. E começa fora do verão. Começa pela primavera e termina no verão, em pleno verão. Não, eu liguei para um parceiro, para o seu Manuel, e falei para ele que a Estação Consolação é na Paulista e a Estação Paulista é na Consolação. Ele falou, mas por quê? Eu não sei. Eu só constatei isso. Né? Eu estou no metrô, desci na Estação Consolação, era na Paulista. Falei, não, fiz alguma coisa, desci na Estação Paulista. Não admito que você fale mal de São Paulo, minha cidade. Mas eu posso explicar. Minha cidade muito bem organizada. Aliás, os blocos de carnaval, nossa, não atrapalharam em nada a cidade, né? Foi uma grandeza. Eu levei 1 hora para chegar aqui hoje. Eu ia para cá, estava fechado. Ia para lá, estava fechado. De repente, tinha um cara em cima do meu carro assim. Outro me apareceu com um negócio na mão, que eu nem vou falar o que é, batia assim. Pá. Eu falei, puta vida. Era tanto assim? Era um negócio comprido assim de plástico. Vamos em frente. Mas eu posso ser a sensitiva Paula e dar explicação? É o seguinte, a Paulista é muito grande. Se você colocar o nome da estação Paulista, pode ser em qualquer ponto da Paulista. Então... Ele já coloca na Consolação, que é para não não Consolação vai ser a mesma coisa. Os recursos resolveram isso. Colocaram Paulista 1, Paulista 2. Lá nas coisas, porque tem Avenida Grande. Então é Avenida Vostok 1, Avenida Vostok 2, então você sabe onde você vai descer. Aqui eles fizeram trocar, né? Mas não, foi sensacional. Se você não tem erro, você não vai cair lá em ponto nenhum da Paulista. Não, Não, é sensacional. David, e aí, Corinthians e Palmeiras? Olha, eu concordo com o Nelson. Eu acredito que hoje o Palmeiras ele tem melhor plantel, né? Melhor equipe. Mas, clássico, Corinthians, nesse momento, a camisa também fala mais alto, né? E jogando-se no seu estádio, o Corinthians vai, né, fazer um jogo duro. Mas falando assim de plantel, para mim o Palmeiras hoje, no futebol brasileiro, tem o melhor plantel. E até na América do Sul, né? Sem dúvida. E aí, Vanderlei? Jogo de cachorro grande, né? É um jogo importante. É um que pode derrubar o outro. O Palmeiras pode derrubar o Corinthians e o Corinthians pode derrubar, digo vencer. Derrubar o Palmeiras. Eu arrisco, alguns deram palpite, outros não. Eu vou no empate, não. Porque qualquer coisa é chute. Eu sou nesse jogo completamente. É um jogo importante, torcida única, a torcida do Corinthians ajuda lá dentro. O Corinthians tem patinado dentro de casa, mas é clássico contra o Palmeiras, grande arquirrival do Corinthians. É um jogo importante. E não tem esse negócio de que não dá fumaça. É só o Campeonato Paulista. Perdeu, não tem graça. Não, esse clássico é muito maior que o Campeonato. Lógico. É muito maior que o Campeonato. Esse é o ponto. Não interessa. Fosse bolinha de gude também era igual. É um jogo muito maior que o Campeonato. Jogo importante para o Carille, jogo importante para o Roger. Gente, o Palmeiras vem de 2 empates. A gente sabe como são as coisas no futebol. O Palmeiras vem de 2 empates. E o Corinthians vem de tropeços. Tá certo? Ele pode ganhar amanhã, mas não importa, mas é o Palmeiras. Mas pode chegar com 2 derrotas. Pode. Então, não é brincadeira isso. O que não quer dizer que ele vai entrar inferiorizado. Ao contrário, às vezes, até ganhando esse jogo está tudo resolvido. Veja a importância do jogo. Claro. Ô David, você agora é treinador, né?
Queria que você falasse um pouquinho como é que é a tua filosofia, o Helena sempre cobra isso, o que você fez para virar treinador, simplesmente parou de jogar e virou treinador. Conta um pouquinho pra gente. Olha, Flávio, eu já vinha estudando fora, né? Em 2005, 2006, no Fenerbahçe eu já vinha estudando, né? Tanto que o Alex pode até brincar, você tem perfil de ser treinador e eu ser auxiliar. E aí, né, a gente estudava fora, né, via muito o que o Aragonês estava fazendo. O Aragonês tinha sido campeão da Eurocopa com a Espanha e foi pro Fenerbahçe. E aí eu tive assim, uma infelicidade de ter quebrado a perna no dia 7, minha mãe faleceu no dia 13. Eu não pude vir assim no velório, e aí o Aragonês me pegou como um filho, aí, né, me deu uma aula sobre futebol, sobre o 4-3-3 que ele colocou na seleção espanhola, né, o 4-2-3-1, e da forma como jogava Xavi, Iniesta e assim, o Xavi Alonso. E aí eu perguntei ele, né, perguntava, né, e falava assim, eu sou fã do futebol brasileiro. Eu via em 82, jogando Cerezo, Falcão, Ciclos e Sócrates. Ele falava, meu meio campo não tem ninguém marcador, só que eu com a bola não corro. Ele falou, então, foi me encantando, né. Aí quando eu voltei pro Flamengo, eu também comecei a estudar, fazer os cursos, né, fiz os cursos da CBF, só falta a licença Pro agora, se eu terminar. E eu fiz eu fiz gestão também, fiz marketing, né, na BFC, no Disney, né, Futebol Clube, que tem um curso aqui em São Paulo. E estou me aprimorando cada vez mais, estou estudando, me preparando para que quando tiver oportunidade eu possa trabalhar. Você foi auxiliar técnico do Luxemburgo? Fui do Vanderlei durante 2 anos e fui auxiliar do Mano, né. Que são caras que têm um conhecimento tático muito interessante. São 2 filosofias diferentes, né. O Vanderlei é um treinador que é mais ofensivo, né, gosta de propor o jogo o tempo todo, já o Mano já é mais um cara assim, conservador. Mas eu aprendi muito com os dois, né? Eu aprendi muito com o Vanderlei, porque eu trabalhei com o Vanderlei em 4, 5 clubes como atleta dele. E depois, né, ele e o Felipe Ximenes me deu a oportunidade de eu ser auxiliar dele dentro do Flamengo. Então eu aprendi muito. Para mim, por respeito a todos os treinadores assim, que eu trabalhei, né, como atleta, né, e como auxiliar, mas o Vanderlei para mim foi o melhor treinador que eu tive, né? O Mille, a gente até está conversando isso ontem. É um cara diferente, um cara que realmente ganhava jogos dentro do vestiário, por um intervalo. E é um cara que eu me espelho muito. E você treinou o Cruzeiro? Treinei o Cruzeiro durante 5 meses, fui mandado embora porque perdi um jogo. Você perdeu um jogo só e foi mandado invicto, né? Até ontem, com a vitória do Cruzeiro, o clube, com o meu comando, foi o único time de ter colocado 9 pontos de diferença diante do Atlético Mineiro. Ontem o Mano passou porque ganhou, acho que tá 10 jogos, né? E eu perdi um jogo, foi a semifinal contra o América, e eu fui mandado embora porque ele falou que futebol é resultado. Então eu perdi um jogo e fui mandado embora. E você, Cruzeiro, que time mais? Cruzeiro, aí depois fui pro Criciúma, e fui mandado embora porque é um clube empresa e um empresário, né, que tem parceria com o presidente. Numa janta ele falou para mim que tinha um empresário que era dono, né, de um clube, o outro era dono do clube e ele era dono assim, do Criciúma. Eu falei para ele, se eu depender de você, eu volto para onde eu nasci, mas eu não vou fazer nada errado. Aí eu fui mandado embora. Mas o que ele queria que você fizesse? Queria que eu colocasse o jogador dele. Eu falei, se trouxer um jogador que seja bom, para mim não tem problema nenhum. Tem a qualidade, não tem problema nenhum. Agora eu não vou tirar jogadores da base, que tem qualidade, né, para colocar no que é o jogador que eu vou ter o teu interesse. Eu falei, não vou fazer isso. Você nunca poderia fiz. dizer o nome desse empresário? Eu não, depois eu tenho que levar um processo aí. Porque então, você não vai ter que comprovar isso aí, né? Verdade. Não, tá. Complicado. Não, mas é o que acontece. O Davis levantou um problema grave. Sabe o Cambé, que é da 3ª divisão do Paraná? Olha que coisa. O Cambé, ele estava para subir para a 2ª divisão, do meu amigo Cambé Pelé. Ele estava para subir para a 2ª divisão. Você sabe o que aconteceu? O cara brigou com o prefeito, discutiu com o prefeito, e eles iam fazer, se eles empatassem em casa, eles subiam para a 2ª divisão do Campeonato Paranaense. Aí o prefeito cismou e falou, bom, aqui vocês não vão jogar. Mas é o estádio municipal, por que não? Não, aqui não vão jogar. Aí tem aquele negócio, pode jogar no raio de 100 quilômetros. E Cambé colado com Londrina, né? Cambé colado com Londrina. E tem um bom time o Cambé. A gente chama o rapaz lá de Cambé Pelé, porque ele jogava bola, jogava bem. Aí ele falou, nós vamos arrumar um lugar. Não arrumaram lugar. Resultado, perdeu pro WO. O Cambé não subiu. O Cambé não subiu
da terceira para a segunda divisão que perder para o WO. Não tinha campo o Cambé jogar. E a gente sabe perfeitamente que tem time que não tem interesse de subir, porque o cara é empresário, só quer fazer esquema e nas divisões de baixo é melhor. Fica menos. Nós já falamos sobre isso, que é a time que, mesmo com a possibilidade de subir, evita subir, porque subindo fica muito visível a cobertura da imprensa, enfim, fica muito exposto. É preferível ficar numa divisão inferior, mantendo aquele patamar, onde, digamos assim, as coisas não muito republicanas podem ser feitas escondidas. Não muito republicanas, você quer dizer? Picaretagem. Eu estou procurando palavras ultimamente. Porque a coisa está complicada. Os caras se magoam por qualquer coisa. Qualquer coisa machuca. É um negócio impressionante. Agora, o que eu acho que isso o David levantou é um problema que a gente, às vezes, não presta muita atenção, porque a gente está acostumado com clubes grandes, né? Primeira divisão, tal, segunda divisão no máximo. E lá para baixo, esse negócio de clube-empresa é complicado. Porque o cara faz exatamente isso que o David falou. Ele vai lá, investe. Mas, Chico, pelo amor de Deus, não é só no clube pequeno, não. Não é só no clube pequeno, não. No grande também. Eu comecei na base do Corinthians, como treinador. E eu tive esse problema lá. Olha aí. Tipo, um filho de um prefeito de uma cidade tal, vamos dizer, de Araraquara, do interior aí. O moleque estava lá. Que ano você trabalhou no Corinthians? Em 2000. Não, e aí, acontece mais nos grandes. Então, aí o que acontecia? Eu era o treinador do cara, me falava que eu tinha que treinar o menino, tinha que treinar. O moleque não tinha condição. E de vez em quando, né, começou a passar o tempo, o menino vinha falar para mim, professor, e aí, quando é que eu vou ter minha chance? E eu não tinha o que responder. Eu falava, dá vontade de falar, vai lá conversar com o gerente. Vai procurar outro emprego. Não, vai lá, né, meu? Não sou eu que tenho que te falar. E aí, o que aconteceu? Outra profissão. Estavam fazendo esquema de, né? E aí te demitiram? Chega uma hora que você não vai participar desse esquema, que nem o David falou. É brincadeira? Porque quando eu cheguei lá, já me apresentaram uma lista, tem que dispensar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que, se eu dispenso, e amanhã esse jogador der certo no outro time, os clubes grandes fazem isso. Não é o Corinthians que dispensou, fui eu que dispensei. Exatamente. Agora, quando eles te dão a lista, eu falei, não. Quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu vou avaliar todo mundo primeiro. Até o Bobô, na época, era para ser dispensado. Opa! E o Bobô foi campeão em 2005. E depois, logo em seguida, foi campeão da Taça São Paulo. Tal, exatamente. Meu filho foi. Então, assim, umas coisas assim loucas. Eu fui fazer um treino agora no Santos, e o diretor da base é muito amigo meu, né? O cara que fez meu primeiro contrato e tal. Eu falei para ele, Marquinhos, se for bom, fica. Se não for bom, manda embora. Ele não vai ficar porque é meu filho. Eu não quero que ele preencha espaço de um menino que sonha ser jogador profissional, que sai lá da Bahia, sai lá de Belém, que tem um sonho, pega ônibus, fica 3, 4 dias, que eu não acho justo. Eu falei, ele tem que ficar aqui porque é meu filho, tem que ficar aqui se tiver qualidade. Eu quero que você trata ele igual aos outros. Mas isso que o Nelson falou, tem. Não, e se não tiver qualidade, vai estudar, vai fazer outra coisa. Lógico. Né? É o que mais tem. E nos grandes, é onde mais tem. Base, então, é uma picaretagem absurda. E não é por falta de bons profissionais, é por falta de bons e sérios dirigentes. Com certeza. É um negócio muito grave. De novo, a tal da gestão. De novo, a tal história. Futebol tem que ser profissional. Liga. Nada de federação, nada de confederação. Clube tem que ser sociedade anônima. Ninguém rouba a sua própria empresa. Eu até brinco que... Quando eu estava empregado, eu pedia pro meu telefone parar de tocar. Hoje eu peço para ele tocar e não toca. Querer ser honesto, tá louco? Vamos pro intervalinho, a gente volta já. Série do futebol, contando histórias do futebol, basquetebol, né? Parabéns ao Nelsinho, parabéns ao David. Muito legal. Era bom, né, que as pessoas tivessem coragem de falar essas coisas e que a gente cobrasse mais os vagabundos do futebol, né? Porque o futebol, eu vivo do futebol. Chico, Vanderlei, David, Nelsinho, Miller, Helena, há tantos anos, Paulinha. Então nós queremos um futebol honesto. O vagabundo, o picareta, o vigarista, ele ferra o teu trabalho, o meu trabalho. Você que é torcedor faz papel de trouxa, porque você vai pagar e são cartas marcadas. Eu não entendo por que a Polícia Federal está demorando tanto para agir. Acho que ela está enfrentando
dificuldades, Flávio. Eu queria falar sobre isso. Mas ela não tem... 10 segundos só. Ela e o Ministério Público Federal estão enfrentando alguns, digamos assim, alguns obstáculos. Mas o assunto, eu posso dizer para você, não está engavetado e ela vai agir no momento adequado. Eu sei que nós estamos todos ansiosos para que as coisas aconteçam. Esses caras eles já nos deram nojo muitas vezes. Mas é uma instituição séria e muito séria, nós sabemos que é muito séria e vai agir no momento adequado. Eu acredito muito nisso com as informações que eu tenho. Se Deus quiser, porque chega, né? Chega, o futebol brasileiro está no estágio que está por causa disso. Saudoso Fernandão, que não está mais entre nós, quando ele saiu do Inter, ele deu uma entrevista, eu lembro muito bem o que ele disse. Ele disse assim, no futebol, você falar a verdade, não conta. São picaretas, os caras faturam. O teu time, você que está me vendo aqui, está sendo roubado. Nós precisamos de empresas, futebol é empresa. Para que serve? Para que serve Federação Paulista de Futebol? Para que serve CBF? Me diga uma utilidade. Estou falando isso aí, estou com todas essas outras. Não serve para nada. Tabeleiros, só que eles ficam com a grana. E aí os clubes vão lá e tem medo deles, come na mão deles. Por que come na mão? Porque tem interesse por trás. E aí você vai na base, tem esquema. Não, o mais engraçado é o seguinte, eles ficam na mão das federações da CBF, porque vão lá pedir dinheiro que as federações da CBF conseguiram através dos clubes. É claro! Quer dizer, o dinheiro que deveria ser dos clubes está na mão deles, e os clubes vão buscar emprestado e tal, que depois vocês pagam. E aí estão devendo pro... Mas aí é tal história, eles são ingênuos eles não são, né? Então tá bom para eles esse esquema. Claro, ingênuos não são, né? Ontem e hoje, né, vários jogos aconteceram pelo mundo, e um detalhezinho da diferença do que é profissional e o que não é. O Paris Saint-Germain ontem jogou com todos os nomes dos jogadores em chinês. Por quê? Porque a China é um mercado maravilhoso e era o ano novo chinês. Uma questão de inteligência você falar para um público de quanto? 3 bilhões, é isso? A população da China, 2 bilhões? 2 bilhões. Pois é. Quase 2 bilhões. Pois é, se 10% gostarem de futebol, você já fala, então você tem o nomezinho de todo mundo lá. É uma questão de você fazer uma coisa profissional e para um público dirigido. Mas vamos dar um giro pelo futebol internacional. Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, o Chelsea recebeu o Hull City e atropelou o adversário. O brasileiro William foi o destaque da partida com 2 gols. Pedro e Giroud também balançaram as redes. Agora o Chelsea enfrenta o Leicester nas quartas de final do torneio. O Manchester United também avançou na competição ao vencer o Huddersfield por 2-0. O atacante Lukaku marcou os 2 gols da partida. Agora, nas quartas de final, os Red Devils encaram o Brighton. Já o Tottenham encarou o Rochdale na primeira partida do atacante Lucas na equipe titular. Depois de sair atrás do placar, os Spurs chegaram ao empate exatamente com o gol do brasileiro. O furacão Harry Kane entrou na segunda etapa e virou o marcador, 2-1. Mas já nos acréscimos, Davies empatou a partida e fez a festa da torcida local, final 2-2. O PSG se recuperou da derrota na Champions League com uma goleada no campeonato francês. Depois do Strasbourg abrir o placar, Draxler marcou para o PSG e igualou a partida. Aos 20 minutos, Neymar deixou dele e virou o jogo. 2-1. Três minutinhos depois, Di Maria ampliou com um chute no cantinho. 3-1. No segundo tempo, Strasbourg descontou e tentou voltar para a partida. Mas, do outro lado, o PSG tinha Cavani. O uruguaio marcou 2 belos gols e fechou a goleada em 5-2. O PSG segue líder isolado com 68 pontos, 12 a mais que o segundo colocado, Mônaco. Pelo Campeonato Espanhol, o líder Barcelona visitou o Eibar e voltou com uma vitória importante na bagagem. Luís Soares e Jordi Alba garantiram o triunfo catalão por 2-0. Com a vitória, o Barça somou 62 pontos na liderança e chegou à marca de 31 jogos de invencibilidade. Em quarto lugar na tabela, o Real Madrid também venceu fora de casa.
Contra o Betis, Asensio fez 1-0 para os merengues. Aos 33, o Betis empatou com o zagueiro Mandi. No fim do primeiro tempo, Nátio Fernandes marcou contra e colocou o Betis à frente do placar, 2-1. No comecinho da etapa final, Sérgio Ramos igualou o marcador mais uma vez. Depois de bela jogada de Carvajal, Asensio marcou o segundo dele e virou a partida para o Real, 3-2. Aos 19 minutos, Cristiano Ronaldo chutou forte e deixou o dele, 4-2. Aos 39, o Betis descontou com Sérgio Leão. Mas Benzema, já aos 46, encerrou a goleada. Final, 5-3, Real Madrid. 5-3, que delícia. Gente, estamos encerrando o nosso Mesa Redonda do Futebol Debate de hoje. Desculpe, Paulinha, falamos demais e não temos foto, mas amanhã temos o Gazeta Esportivo, exatamente, certo? Exatamente. Eu posso dar só o resultado da nossa enquete? Por favor. 75% disseram que Palmeiras ganha. Sinto muito, Chico. Nelsinho, muito obrigado. David, muito obrigado. Foi ótimo recebê-los aqui. Boa noite, Miller, Chico, Helena, Vanderlei. Um abraço. Amanhã tem Gazeta Esportiva às 6 da tarde. Tchau.